Caramba, parece Brasil o negócio. Fogos na cidade inteira. O ano novo mais aleatório da nossa vida. A gente não sabe onde é os fogos e a gente tá seguindo todo mundo, ó. Meu Deus, tá correndo, o que tá acontecendo? Feliz ano novo! Feliz ano novo! Minha Feliz alemão. Noisia! Eu só tive que repetir 152 vezes pra conseguir falar Feliz Noisia. Nada, hoje a gente vai lembrar o dia inteiro. O problema é que só vai usar uma vez por ano. É só hoje, só aproveito pra gastar bastante essa palavra hoje. Feliz Noisia. Ó, tá aqui. E aí, quase pronto? Coloca uma música aí romântica pra eu ficar animado. Ah, você quer ouvir uma música? É. Tá, eu vou colocar a música preferida do Tudo agora pra vocês ouvirem. Mas eu me dei conta que isso não é pra mim. The shoppers and workers all bustle about, and people say out loud, Merry Christmas, Merry Christmas. Começamos o ano em Freiburg, no sul da Alemanha. Frio de verdade, frio úmido, frio que entra dentro do caminhão sem pedir a menor licença. Ok. Bom, agora você vai abrir a escadinha, né? Eu vou entrar aqui dentro e vou ficar por aqui mesmo, tá? Tá muito frio fora. O Kong ainda não era casa, era aquele sonho que se tornou realidade. Ainda estava estranho ver isso. Saímos da Alemanha com uma ideia fixa na cabeça, descer para a África. Marrocos já estava na nossa conversa todas as noites, e tudo lá na África parecia um novo mundo para nós, um misto de insegurança e vontade de entrar de cabeça nessa expedição. Hoje a gente tá saindo aqui de Freiburg, a gente vai cruzar pra França. Vai ser uns 1.500 quilômetros para cruzar até a Espanha, para depois pegar aí a balsa pra África. Mas isso aí lentamente, os 2 meses a gente chega lá. Vamos lá? Tá preparada? Nós procuramos fazer mais ou menos uma média de 100 até 200 quilômetros todo dia, que é o tempo pro Duda dirigir, ser legal e não ser cansativo. Daí hoje a gente vai atravessar para a França. E aqui na Alemanha raramente tem pedágio. E na França tem muitos pedágios. Então a gente vai parar com o Kong no nosso primeiro pedágio hoje. Eu não faço a mínima ideia de como é. É só segue os outros caminhões. Quanto será que a gente vai pagar de pedágio no Kong? Bem mais caro, né, que no carro, eu acho. Mas vamos esperar para ver o que vai dar. Acho que tem mais uns 30 quilômetros aí pra frente. Daí a gente atravessa a ponte pra França e daí já tem o primeiro pedágio para dar as boas-vindas para nós. Entramos na França e desaceleramos um pouco. Vilas pequenas, ruas de pedra, cidadezinhas medievais. Mas por que um caminhão desse tamanho? Para andar pela Europa, em cidades medievais. Mais fácil você ter comprado um motorhome. Deus! Então a gente vai para uma outra cidade que chama Avalon. E tem uma outra cidade ali pra cima que chama Alxerê, eu acho que é, se não me engano. E diz que é bonitinho lá também. É outra cidadezinha pequenininha, medieval. A gente vai lá pra ver, porque a gente quer colocar o PIN, sabe, no nosso mapa. E todos os lugares aqui na França que a gente tá indo, quer ir um por um. Então vamos só tacando o PIN no negócio. Paramos em um castelo em Cherbourg. Parecia mentira que a gente estava indo de verdade com o Kong. E sabe quem que é o concorrente direto desse castelo aqui? É o Palácio de Versalhes, porque são bem parecidos, sabe? Mas o Palácio de Versalhes eu acho que é muito mais famoso, porque ele tá ali do ladinho de Paris, né? Então todo mundo que vai para Paris vai lá. Mas se vocês tiverem a oportunidade aqui, acho que deve estar uns 200 quilômetros de Paris, é super fácil de chegar. Pode vir de trem, de carro. E é bem bonito esse castelo aqui. Depois veio o Vale do Loire. Castelos atrás de castelos, vinícolas, estradinhas cercadas de história. Era aquele tipo de lugar que faz você pensar: como é que a gente saiu da nossa vida antiga, daquela rotina de trabalho durante a semana para aproveitar férias uma vez por ano, chegou até aqui? Ou até mesmo porque 2 estilos de vida diferentes,
com a Joy pelo mar e agora o Kong pela terra. Eu falei ali pro Duda que eu tava ouvindo uns barulhos diferentes aqui dentro. Mas eu não fazia ideia que poderia ser isso. Que zona! Meu Deus, acho que quebrou algumas coisas aqui. Porque... Ai, que raiva, meu. Eu não acredito. Que zona. Quebrei o perfume do Duda, ele vai me matar. Dentro do Kong nada era glamuroso. A gente estava apanhando para as coisas básicas. Fazer café, usar cozinha, entender o espaço que tínhamos para otimizar. Eu peguei, liguei a churrasqueira aqui e caiu todos os disjuntores, porque eu acho que ela consome bastante energia, né? Então eu tô ligando um lado, depois o outro, tá consumindo mais ou menos 1.500 watts cada lado da churrasqueira. A gente pode ir até 5.000 watts, que é o inversor que a gente tem aqui. Eu desconectei da tomada porque a rede do camping onde a gente tá não segura os 5.000 watts por alguma razão. Então eu tô fazendo só na nossa bateria, que é melhor do que a rede elétrica aqui do camping. Legal, né? Tá esquentando. Brasileiros, somos muito baixinhos perto deles. Olha o tamanho do negócio do churrasco que me faz, pessoal. A pia. Como que eu vou lavar a louça aqui? E pra cozinhar nesse fogão? Tipo, vou ter que ficar assim na panela. Ou vou ter que comprar uma escadinha, né? Compramos umas luzinhas, levamos coisas do mercado, tentando deixar com cara de casa. Mais tentativa do que acerto. Ele já tá boiando, ele não sabe o que é esse negócio aqui, ó. Do Asmir, dos barulhos das coisas abrindo. Vou aprender agora. Tem um monte de blogueira que faz isso lá com as bolsas da Chanel, com perfumes, sei lá do que. Eu faço com as cadeirinhas de camping. É super fofinha e é bonita. Errado o negócio. Oh. Olha que bonitinho. Que quentinho. E aí veio um balde de água fria, literalmente fria. O aquecedor parou. O de água e o que aquece a casa. Agora contem aí comigo. Um dia sem banho. Porque não tinha água quente. Mas nós tomamos banho de gato. Eu, né? O Duda tomou banho de água gelada ontem. Tava acho que 5 graus. E ele foi lá na água gelada, feliz e contente. Odeio água gelada. Pra mim a água tem que ser tipo fervendo, sabe? Escaldando. Então eu acho que se não conseguir arrumar hoje, eu vou ter que tomar banho de gato de novo. Um monte de documentação aqui, mas não vai conseguir resolver aqui. Ele vai ligar lá para tentar fazer a recomendação para a gente chegar ali e ser atendido. Então agora é correr até lá para ver se a gente consegue resolver isso ou não. Vamos ver. As coisas às vezes quando dão para dar errado, elas estão errado mesmo, né? Desci a escadinha para recolher as coisas que eu tinha ali fora do Kong hoje antes de sair. E a escadinha não queria subir de volta. Naquele frio, sem água quente, sem aquecimento, o Kong virou um freezer sobre rodas. Mandamos e-mail para tudo que era oficina. Ninguém queria mexer, ninguém sabia mexer. Uma oficina até tentou, mas ficou uma tarde inteira e não saiu nada de lá. Quase 5 horas da tarde, tá começando a escurecer. Tá chovendo bastante aqui pertinho de Nantes. E agora começa aquele negócio, tentar achar lugar pra gente dormir essa noite. Aqui nessa região da França, aqui perto de Nantes, né, que é uma cidade grande, quase não tem lugares pra dormir. Tem 2 campings que eu vi que tem aqui perto, um custa 48 euros, a facada na barriga. E o outro custa 15, mas é um estacionamento no meio do nada, no barro, não tem energia, não tem nada. Então agora saindo daqui a gente vai ver o que vai fazer hoje. Talvez vai andar um pouquinho mais para ir para frente. Também a gente tá pertinho de Les Sables, que tá chegando aquela competição do Vendée Globe, sabe? Que é da regata, que os caras dão a volta ao mundo em 3 meses, é uma loucura. E esse mês já chegou o primeiro vencedor, que foi o Simon. E hoje tava chegando 2, acho que é o 5º e o 6º lugar. E a gente perdeu eles por causa desse problema aqui no Kong. Mas é isso aí, vida que segue e vambora, que a viagem não pode parar. A gente achava que em terra ia ser bem mais fácil do que no mar. Errado. Por terra, às vezes foi ainda pior. O problema não era o caminhão, era a gente. A gente não sabia nada ainda. Pega as correntes, né? Pesado?
qual a chance de dar certo isso? 100%. Ai, os últimos dias o Duda só tá me fazendo dar risada, pessoal. Ontem foi com a privada, hoje com a corrente. Você esqueceu do cocô de ontem? Acho que não foi tão inesquecível pra você. Mas a vida é assim, sabia? Você precisa tentar sempre. O não, você já tem. Então eu tenho 2 correntes aqui que estão ali sentadinhas, só fazendo peso no Kong. Então elas vão servir para alguma coisa. Olha. Parabéns! Não deu certo? Deu certo. Viu? Tem que te dar a mão. Parabéns. Essa você mandou muito bem. Parabéns. Obrigado. Olha só como ficou retinho agora. Olhando de trás. Temos uma pessoa ali só fiscalizando para ver se tá tudo certo. Depois de quebrar a cabeça na França, a gente fez o que dava. Parar de brigar com a situação. A esperança virou um nome. Roberto. Uma oficina na Espanha que falou que ia tentar ajudar. Hoje nós madrugamos aqui no Roberto. Janeiro não foi o mês mais bonito, não foi confortável, não foi fácil. Mas faz parte da história. Para chegar onde queremos, percebemos que primeiro precisamos passar por muitos lugares, que poderíamos sim passar de carro ou até um motorhome normal, com maior facilidade. Mas como chegaríamos no fim do mundo, onde esse caminhão foi feito para brilhar, se não passássemos primeiro por aqui? Fevereiro começou com o Kong vendo o mar pela primeira vez. A gente chegou na Baía de Biscaia, mesmo lugar onde anos antes a Joy tinha tocado a água pela primeira vez. E pra vocês verem como eu não tinha noção nenhuma das coisas. Eu nem reparava que a maré que também subia e descia muito. Agora acho que é maré baixa, dá pra ver que os barcos estão bem lá embaixo. Provavelmente a Joy também ficou assim. Então eu vou dar uma olhadinha depois nos vídeos antigos pra ver, né? E o legal aqui da Vendée Globe é que você consegue vir aqui, ó, e andar do ladinho dos barcos que já chegaram. O Duda tava falando aqui que esse lugar dá frio na barriga dele. É, o maior frio na barriga que eu acho que eu já tive na vida foi quando eu saí com a Joy há mais ou menos 4 anos atrás, nesse canalzinho bem aqui na frente. Foi o dia que eu tomei muito água com açúcar na minha vida, foi ou não foi? Nossa, que dia foi doido. Mas tava um dia lindo, né, de sol, não tinha muito vento. Mas imagina como foi o coraçãozinho do Duda saindo a primeira vez com a Joy, porque fazia um tempinho que ele não velejava, desde que ele vendeu o 42, comprou o 46, então era friozão. E fora isso, é uma mega responsabilidade, né? A gente ia cruzar a Bay of Biscay, que é essa baía que fica aqui na frente, que é mega perigosa, é super famosa pelos altos ventos e ondas, mas deu tudo certo. E se você não assistiu esse episódio ainda, ó, vou deixar aqui pra você ver só, eu passando aquele mega perrengue e frio na barriga da minha vida. Eu tava falando que eu acho que ele suou mais que os caras que deram a volta ao mundo aqui, né? Ah, com certeza. Devidamente uniformizada pra ver a Cremer chegar aqui, que esse é o canal que ela vem. Até tem um palquinho ali que eles colocam um tapete vermelho pra quando eles chegam, mas ela vai entrar exatamente aqui, ó, com todo mundo junto, festejando a vitória dela. A gente ficou dias ali vendo aqueles caras chegarem sozinhos, derrotados, felizes, quebrados e rindo. A gente entendia exatamente o que eles estavam vivendo, que a gente vive isso também, do nosso jeito.
A vida do dia a dia não tem muito glamour, não. É roupa lavando, pão quente e o caminhão virando casa aos poucos. E antes de sair a gente conecta todos os eletrônicos aqui. Esse daqui é o nosso Garmin, que vai fazer com que a gente chegue aí no nosso destino, evitando alguns lugares que a gente não pode andar com o Kong, porque ele é muito pesado. Mas eu coloco ao mesmo tempo o Google também. O Google nos ajuda a ter certeza que esse cara aqui, o Garmin, não vai falar besteira pra gente. Mas falando no Garmin, o Garmin já meteu a gente numas encrencas. Um dia que acabou, acho que o satélite, internet, tudo que tinha, ele meteu a gente dentro da cidade de Munique. E esses dias... Você falou Garmin, tá confundindo as palavras? Mas era o Garmin, sim. Não era, a gente tinha comprado ainda. Claro que era. Era o Garmin. Bom, então pra tirar a dúvida a gente vai ter que olhar nos vídeos que a gente fez. Vamos lá. Eu acho que é a idade, tudo que tá ficando velho hoje, eu que tô ficando gaga. E aí, quem tava certo? O Duda. Acabei de olhar aqui nas fotos e nos vídeos e realmente, quando nós fomos pra Áustria, a gente não tinha o Garmin, a gente comprou depois. Mas a idade, pessoal, é assim mesmo. Coitado do Duda que vai sofrer comigo. A gente parou de Biarritz, fizemos churrasco, andamos na cidade, respiramos o mar outra vez. Parecia que estávamos entrando no ritmo, mas no fundo a cabeça já estava em outro lugar. O próximo passo dessa jornada, a Espanha. Na Espanha veio o momento que muda a chave no Kong. Bardenas Reais. Pela primeira vez, o Kong saiu do asfalto de verdade. Terra, pedra, poeira, nada de estrada bonita, só chão de terra. Entramos em campo, cavernas, lugares sem nome no ar. Ali o Kong deixou de ser um brinquedo e virou uma ferramenta do dia a dia. E aí veio o Roberto, cara normal, oficina simples, sem drama, sem frescura. Depois quitar a mensagem. Ele olhou, mexeu, pensou e resolveu o que ninguém tinha conseguido. O aquecedor voltou. A água quente voltou. Algo simples, mas que muda tudo por aqui. E assim se encerra, eu acredito, a saga do Webasto. Eu acho que depois foram, sei lá, eu tô tentando arrumar esse negócio faz 3 semanas já. Eu não consigo de jeito nenhum, eu não conseguia e não ia conseguir de forma alguma, porque a bomba estava quebrada e também o sensor estava destruído. Então não ia por milagre voltar a funcionar, não é verdade? Então eles trocaram a bomba e, mais importante ainda, eles verificaram que aquela bomba que eu tenho aqui talvez seja um pouco pequena para tudo que eu tô circulando aí de água dentro da cabine, né? Porque tem o aquecedor do chão, tem o aquecedor da cama, tem o aquecedor da sala, tem o aquecedor do banheiro. Então é bastante líquido que roda pela cabine inteira, são mais ou menos 15 litros. Então a recomendação desse engenheiro que tinha aqui na mecânica era que colocasse uma bomba adicional e foi exatamente o que nós fizemos. Então tá pronto, tudo funcionando e agora partiu. Mas cadê a Paty? Sabe aquela cerveja que é docinha e é cremosa, é uma delícia? Vai, faz o tio aí. Chegamos em Teruel sem esperar nada e caímos numa festa medieval. Músicas, roupas da época, cidade bem viva. Esse é o tipo de coisa que não dá para planejar, simplesmente acontece. Perto de Teruel veio o silêncio de verdade. Canyon Road, sem barulho, sem gente, sem nostalgia. Só a gente, o Kong e mais nada. Parecia lá no começo com a Ju, parecia nossas versões antigas de encontro das novas. Quando tudo parecia alinhado, veio a notícia. A expedição para o Marrocos mudou. Ontem à noite a gente recebeu um e-mail do pessoal que estava organizando essa expedição, mudando algumas coisas que iriam acontecer na expedição e nos deixou bem desconfortável. O que era certeza virou uma grande dúvida. Tinha 2 opções, forçar a África sozinhos ou aceitar que ainda não era a hora. Pensamos bem e a gente escolheu maturidade em vez de ir na loucura, sem grandes preparos e sem conhecer tão bem o Kong. Resolvemos cancelar. Então nós programamos todo esse tempo aí com o Kong, nós fizemos Alemanha, França, Espanha e chegaríamos em Gibraltar e atravessaríamos lá para África, no Marrocos. Então se não deu certo esse ano, provavelmente ano que vem vai dar certo, a gente vai para lá, vai andar com o Kong no deserto Saara, vai fazer um monte de vídeos, vamos se divertir bastante e faz parte da vida, a vida é assim, né?
Kong voltou a ver o mar, mas agora era o Mediterrâneo. E ali, ao invés de frustração, veio uma coisa que a gente não esperava. Pausa. Paz. O Kong ficou pronto para ficar parado. A gente arrumou tudo, revisou ele direitinho, organizou e disse adeus. Ali não era o final, só uma vírgula. A gente está a 5 km então, a gente vai deixar o Kong. Estamos chegando. Duda vai lá ver onde que é pra entrar com o Kong. É meio confuso a entrada do lugar. Ó, já vem. Bem guardadinho ele vai ficar. Tem um chavezinho aqui, ó. Não esperava por Meu essa. Deus! Olha lá. Konguinho parado já no seu descanso da beleza. Nos próximos meses ele vai ficar aí de boa, só se recuperando. Chegou a hora de dar tchau pro Kong, ó. O Duda já tá tirando ali a nossa energia, que a gente não vai deixar ele ligado na energia. É hora de dar tchau pro Kong. Tchau, Konguinho. Muito obrigada por tudo. Se encontramos daqui uns meses. Fique bem, se cuide. Já estamos de volta para explorar esse mundão. Dos personas. Entramos en un acuerdo de que no se lleve ni un jugador de aquí, Ok, né? tampoco ni un medio de allá, solo habituales. Mas eu quero ir olhando a cidade. Así el grupo sería más Vai lá, unido, pode tirar. ¿no? Quer? Determinamos Tá bonito aqui. euros o 5 euros. Chegamos. No porto? A gente vai de navio? Por que você não falou, meu? Nem tenho roupa pra isso. Saímos de Valência em direção a Veneza, pelo mar, pela mesma rota que anos atrás a gente tinha feito na raça na Joy, só que agora com passageiros de navio de cruzeiro. Esse é o MSC Ópera. Provavelmente aí no Brasil muita gente já viajou nele, aproveitou pra caramba, nadou naquela piscina, bebeu os bons drinks e agora é a nossa vez. Próximos 7 dias nós vamos sair aqui de Valência, vamos navegar no mar Mediterrâneo, vamos chegar lá pertinho de Roma, em Civitavecchia, vamos para Corfu, na Grécia, Bari, na Itália, Zadar, na Croácia e por último a gente vai descer lá em Veneza. Esse navio aqui não é aquele navio que faz um círculo, sabe? Vai e volta no mesmo lugar. Ele só vai. Então agora eu já posso dizer oficialmente que eu estou de férias. Porque eu vou entrar nesse bichão aqui e eu não vou me preocupar com o tempo. Eu não vou me preocupar em cozinhar. Eu vou ficar só lá na piscina, aproveitando, tomando sol, curtindo até chegar na Joy, lá em Manfredonia, que vai começar a labuta para começar a temporada de verão. O navio virou um moto-avião mental. Zero responsabilidade, zero motor para consertar, zero vento para ler, zero problema para resolver. Todo dia é um lugar novo, mas sem o peso da logística. Só chegar, andar, comer, olhar, respirar e aprender com o caminho. Não era uma preguiça de continuar explorando, foi uma estratégia. A gente saiu do peso do Kong sem abandonar o Kong. Esse desconforto dos primeiros meses era exatamente o que a gente queria. Mas viver isso, intensidade máxima, cansa bastante. Agora, tem gente que recarrega baterias ficando parado. A gente recarrega a bateria em movimento. Conhecendo, andando, mudando de cenário. Falando a verdade, ia ser bem mais fácil de avião, mas como a gente sempre costuma dizer, e a gente aprendeu todos esses anos que o que mais importa é o caminho. Então por que não voltar pra Joy de navio, de uma forma que a gente curte bastante? Como é que você tá se sentindo depois de tanto tempo fora? Tô morrendo de saudades da Joy, verão já tá chegando aqui. Vamos ver como é que ela tá ali, como que ela se comportou nesse inverno. Voltamos para Manfredonia, na Itália. A Joy estava lá, flutuando no mesmo lugar, havia 5 meses, quieta, esperando a gente voltar. Viu? Porque essas coisas, espero que não tenha água aqui dentro, se tiver, eu tô ferrado.
O plano estava feito, datas na cabeça, cronograma, tudo já organizado, mas o tempo não estava nem aí para os nossos planos. Não, olha, tá tudo branco. E ali a gente lembrou uma coisa que o Mar sempre ensinou: não adianta brigar. E olha só o trabalhão que eu vou ter. Todo começo de temporada dá aquela polida na Joy, né? Essa chuva, ela traz uma poeira meio preta, parece uma borracha misturada com água que escorre toda pela fibra branca. E não adianta eu passar só a água, tem que ensaboar e depois tem que polir, porque senão todo esse preto que tá aqui do lado, ele não sai. Vai ser uma semana de trabalhinho aí. Vai dar trabalho. Abril virou vez de oficina, manutenção no motor, gerador, casco, filtro, peça, parafuso. Deixar tudo direitinho na Joy. Compra de mantimento, lista do que levar, o que cabe, o que não cabe e assim por diante. Tiramos o barco da água para fazer a manutenção, é para ser coisa rápida. 15 dias, viraram 30. O mar nunca foi um lugar de pressa. Então, em vez de brigar com atraso, a gente usou o tempo para se preparar. Desenhamos as rotas que faríamos na Grécia. Não era só navegar, era entender por que de ficar meses só no país. Entender o ritmo, a cultura, o vento e aproveitar ao máximo. A janela de tempo nunca era perfeita. E precisávamos exatamente de 3 dias bons. Vou ativar a gente queria ir de uma só vez, sem escalas. Antes da gente sair. Maio começou igual aos outros meses no mar, esperando. Todo dia a mesma rotina: abrir o aplicativo de previsão do tempo, fechar, abrir de novo, esperar. O mar decide, sempre. No dia 20 de maio apareceu uma janela de oportunidade na previsão do tempo. 3 dias, nem um minuto a mais. Vamos lá? Ou a gente ia, ou ficaria ali parado por sei lá quantas semanas mais. Vão ser mais ou menos 2 dias, né? Pra chegar até lá. E saindo agora, teoricamente às 3 da manhã, são 3h30, a gente chegaria ainda com luz do dia. Vou te atrasar um pouquinho, talvez a gente chegue à noite, lá em Corfu. Então vamos embora. A gente saiu de noite, diferente de tudo que costumamos fazer. Era silêncio demais, escuro demais e até meio frio. Precisava aproveitar cada hora daquela janela de tempo. Vou ativar a rota aqui em cima, antes da gente sair. Vamos começar. Forward. Isso aí. Pode soltar, Groot. Na proa, por favor. Com a lanterna iluminando pra frente pra mim. Pra eu ver aquele barco lá da frente na proa. Está ali na frente, iluminando, porque aqui na saída desse porto tem muita boia de pescador e a gente não pode passar em cima, senão, como a gente está com o motor ligado ainda, ainda não subimos as velas, ele pode enroscar nos hélices. Então, dessa forma, a gente se assegura aí, iluminando aí o mar, que a gente não passa em cima de nenhuma. Está com 15 nós de true, com aparente de 10. É quase de popa esse vento. Então eu acho que daqui a pouquinho a gente consegue já até levantar. A Genô vai dar uma ajudada boa. Impressionante, né? 4 horas da manhã a gente já consegue ver alguns raios do sol ali. Sol não, né? Dá pra ver ali. Eu acho essa hora a mais bonita de todas. Essas travessias elas são legais, mas elas são bem cansativas também, especialmente essa daqui, porque a gente resolveu acordar muito cedo, né? Então 3 horas da manhã, você acorda às 3,
você já fica, você vai dormir tarde, daí você fica preocupado que não vai acordar às 3, então não tem aquele sono super bom, né? Então assim, esse primeiro dia no mar, ele é um pouco mais cansativo. Eu consegui dar uma dormidinha agora de 1 hora, deu uma recuperada, mas a gente vai ter uma noite longa, né? Porque a gente só chega amanhã no final do dia lá na Grécia. Então assim, é legal, eu sempre fico muito animado para essas travessias, mas ao mesmo tempo, quando eu tô nela, ela é cansativa. Então você tem que, assim, lidar muito bem, não só com o cansaço, mas eu acho que todas essas travessias sempre tem um fundo um pouco psicológico, que você precisa lidar, assim, na sua cabeça, fazer com que ela seja a melhor possível. E no meio da travessia, uma coisa simples assustou mais do que qualquer onda. Tá cheio de navio, então a gente vai dormir lá em cima hoje. A gente não vai dormir aqui nessa cama que a gente monta normalmente. Vou lá dar uma dormidinha de 1 hora que eu tô acabado. Um dos motores simplesmente parou. Não tinha nada o que fazer. Era de madrugada, mar aberto, escuro. Seguimos adiante com apenas um motor, pois não tinha vento suficiente para seguir na vela. Tensão pura. Sinceramente, essa foi uma travessia que não aproveitamos muito. Quando o sol subiu, a gente viu a Grécia, lá longe, mas real. Um motor só, ainda com aquele frio na barriga da incerteza do que tinha acontecido. Mas no horizonte conseguíamos ver. Chegaríamos na Grécia em segurança. Chegar na Grécia não foi festa. Foi mesmo um alívio físico. Era o corpo voltando a respirar mais tranquilo. Julho e agosto viraram o oposto do que todo mundo dizia. Que o vento era forte demais, que o velejo aqui era estressante. O melhor era ficar mesmo pelo Mediterrâneo. A gente resolveu voltar exatamente por isso. Da primeira vez, a gente só tinha arranhado a superfície. Queríamos as partes que ficaram faltando. Lugares que ninguém fala, baías vazias, um pouco mais de silêncio. E dessa vez o Eolo foi nosso amigo. Tiveram, lógico, dias de ventos fortes. Enquanto a Paty termina de fazer o café da manhã, eu vou ir lá encontrar o despachante então. Eu tenho o registro do barco aqui. O seguro e os 2 passaportes. O negócio tá gravíssimo. O veleiro estava ancorado e tinha um bem atrás. E o vento levou, o vento tá forte. 21, 22 graus. E a ancoragem aqui em Corfu é horrível. E aí o barco foi e bateu no veleiro grandão. E aí o capitão do barco quebrou a perna. Eu acho que ele teve fratura exposta. Porque tem muito sangue na perna dele. Eu tô olhando com o binóculo aqui. E as pessoas estão desesperadas no barco. A mulher dele provavelmente não sabe o que fazer. Agora tem um barco enganchado no outro. Todo mundo da ancoragem foi lá tentar ajudar, mas não consegue fazer nada. E o Duda tá chamando socorro. No barco cinza, o capitão é uma mulher. No barco branco é o cara machucado, com a fratura exposta. O médico do outro barco, que é um lagoon que está ali atrás. Mais 3 pessoas que estão tentando ajudar. Eles conseguiram reancorar o barco, já era quase 11 horas da noite. O guarda costeiro acabou de levar ele embora, demorou bastante, eu acho que estava bem complicado de tirar o cara de dentro do barco. E isso é um alerta para nós velejadores. Quando você for fazer as coisas, faça tudo com muita calma, preste muita atenção, porque às vezes 1 segundo de besteira pode, acabar com a sua vida, ou te detonar, ou dar um problema maior. Eu acho que aconteceu com ele, eu tava olhando nos vídeos ali, revendo o que aconteceu, ele foi tentar colocar a defensa, e na frente do veleiro, eu não sei o nome, é um negócio comprido que tem. E a hora que ele foi colocar a defensa, ele não viu esse negócio comprido e entrou com tudo na perna dele, que na hora ele já sentou e colocou a mão assim na cabeça e foi aquilo. Enfim, demorou umas 2 horas para retirarem ele do barco. O capitão do barco, eu descobri que ele veleja sozinho, ele é um senhor aposentado, e ele veleja sozinho no barco. Então o que aconteceu? Provavelmente ele teve que ir pro hospital, fazer uma cirurgia na perna. Ainda bem que tem pessoas boas que ajudam. O mar é muito complicado. Assim, eu fiquei chocada ontem,
porque tinha pouquíssimas pessoas ajudando. Daí, enquanto tudo que aconteceu, o Duda chamou socorro, eles demoraram um pouquinho, mas aí conseguiram retirar ele do barco. Foi bem difícil de tirar, porque provavelmente vai colocar numa maca e levar pra cima do barco da guarda costeira. Mas enfim, eu acho que deu certo. Infelizmente, a gente não vai conseguir saber o que aconteceu no final dessa história, porque, né, as pessoas vão pro lado, vão pro outro, a gente acaba nem sabendo, mas eu espero que ele fique bem. Ó, 10h30 da noite. Agora que eles estão tirando o veleiro lá que garrou, conseguiram subir a âncora, ó. E o veleiro que bateram nele tá ali. O cinza tá cheio de policiais, guarda costeira. Meu Deus, hein? Decidimos subir a âncora e partir. Corfu é tão legal, essa cidade. Essa ancoragem que ela é bem protegida, bem grande. Tem a cidade aqui do lado, tem restaurantes bons, pode passear no centrinho antigo. É super bonito. Quando a gente chega aqui, a gente não quer mais ir embora, a gente quer morar aqui em Corfu. Só que tá na hora de ir, né, gente? Não dá pra ficar o verão todo aqui na ancoragem de Corfu. Eu ficaria, porque é bem legal. Esse verão e o Duda, a gente combinou de fazer as coisas mais com calma. Porque como nós já viemos pra Grécia, a gente já conhece aqui, então tá sendo meio que umas férias. Porque nas outras temporadas, a gente sempre tinha um destino muito longe para chegar. Que era, exemplo, se eu de Valência ia até Montenegro. Então era bem longe. Então a gente parava um dia, no máximo 2, começava a acelerar a Joy e só ia. E eu não sei, mas sabe, pra mim esse ano assim, tá super diferente aqui na Joy. Eu tô me sentindo de férias pela primeira vez. Zero estresse, tá super tranquilo, a gente tá aproveitando muito. É como se realmente tivesse de férias aqui. Piscininha de hoje, check. Essa ancoragem chama Laca. Ela é muito cheia, muito cheia. A gente conseguiu um espacinho entre esses 4 barcos. Todo mundo ficou gritando, lógico, né? Mas com muita calma, precisão, jogamos os âncoras e estamos bem. Agora eu vou dar uma olhadinha, ver se ela tá bem mesmo, só para não ter estresse nenhum e verificar as âncoras dos vizinhos também. Vamos lá. Churrasco com chimarrão. Vocês já viram essa churrasqueira que legal? Aqui embaixo tem um negócio que a gente coloca o álcool, daí coloca o carvãozinho, fecha. Agora eu vou tacar fogo, daí você liga essa ventoinha aqui que faz um vento, daí sai a fumacinha aqui, a gente coloca o churrasco e fica muito bom. Meu Deus! Vai ficar bom, sim. Você sabe o que você está fazendo? Colocando sal na carne. Botando sal. Eu vejo aquele cara naquele restaurante fazendo assim, ó. Eu tô mandando ver. Nossa, olha só. Tá queimando já. Acho que tem que baixar um pouquinho o ventinho ali, ó. Olha! Picanha grega é macia, pelo menos. Né? Nossa, gente, tá muito bom, né? Da manhã e hoje nós caímos da cama porque nós vamos abastecer a Joy pela primeira vez na temporada. A gente saiu de Manfredonia e nem abasteceu ela. E aí a gente pegou e falou, a gente coloca o que faltar lá na Grécia. Daqui em Preveza tem um posto que o combustível é muito bom e o preço é bom também. Então a gente vai completar o tanque da Joy hoje para ficar tranquilão nesse verãozão aí. A gente colocou 512 euros de combustível. O combustível aqui tava 1,60. Tá bem melhor do que o ano passado. O ano passado a gente tava pagando uma média aí entre 1,65 e 1,70. Deu uma diminuidinha esse ano. E os 2 tanques estão cheios agora. Eu acho que a gente fica assim dessa forma até o final da temporada. Depois a gente enche novamente para deixar eles completamente cheios para o inverno, para evitar qualquer tipo de condensação dentro do tanque de combustível. Bora lá abrir essa ponte, 1 minuto. Quase abri. Dá um nervoso isso aqui, ó, porque todo mundo fica parado, ó, esperando na frente da ponte. Os barcos ficam perto um do outro. Nossa Senhora.
Acelera, grupo. Previsão de vento é 0 aqui, mas toda vez que a gente passa aqui nesse canal, tem um ventinho contra para descer. Impressionante. Estou traçando a nossa rota, nós estamos aqui na ilha de Lefkada e a gente vai cruzar para o continente lá do outro lado, para chegar nessa ancoragem aqui que chama Míticas. Então vamos lá, deixar tudo preparado, caso um pouquinho de vento entre, eu consiga velejar um pouquinho até essa ancoragem. Mas é uma desacelerada que faz tão bem, uma desacelerada que faz você se sentir muito mais tranquilo, com muito menos estresse. Então, sim, vou curtir essa velejada de hoje lentamente aqui. Antes de cada mudança, a gente se prepara. Usamos todas as ferramentas que temos aqui, como os aplicativos, modelos meteorológicos e as previsões por satélite. Eles não são uma bola de cristal, mas nos dão pistas. Ó, aqui dá para perceber o vento. Ó, tá descendo aqui a Itália, lá do outro lado a Croácia e aqui embaixo é a Grécia. Então, esse vento ele desce com tudo, ó, é um bura, ó. Tá descendo, desce o Adriático inteiro. E quando todos os sinais começam a se alinhar, a gente sabe, o clima vai virar. Entrou o ventinho como programado. Demorou, mas entrou, ó. Giradona com os barcos. Ó, veleiro aqui foi ao contrário. Zona. O veleiro lá atrás que me parece que tá andando, ó. Rápido. Agora segura a peruca. O problema é quando entra esses ventões é que a galera fica desesperada, ó. Já tem um cara vindo ali, ó. 200 por hora. Acho que ele vai tentar jogar aqui na nossa frente, que é um dos lugares mais protegidos, eu acho. Então a gente tem que ficar de olho, além da nossa âncora, nas pessoas que tentam vir jogar em cima da nossa âncora. Esse é o forte candidato. 10 da noite aqui, ó. O Eolo não quer dormir hoje. Tá dando um trabalhinho pra nós. Muitas rajadas de vento forte. A gente vai estar bem preso, ó. Que a nossa âncora, quando ela faz esse sorrisinho aqui, ó, é sinal que ela tá super firme no fundo e tá tudo bem. Mas... Daí você se pergunta, né? Você vai dormir, como é que você sabe se a âncora vai arrastar e como é que você acorda se ela arrastar? Então a gente usa esse app aqui, ó, tá vendo? Cada 3 segundos, sei lá, vai uma bolinha aqui. Se sair desse raio, ele começa a apitar. Daí eu acordo. Nossa, tô tremendo aqui. Catamarã lá na frente, ó. Tava vindo, agarrando o barco em nossa direção. Eu acho que eles estavam dormindo. Aí o Duda pegou a buzina, pegamos as lanternas e ficamos jogando no barco deles. E agora estão reancorando aqui na frente, ó. Indo pra cima da gente. Ele deve estar com problema. Meu Deus. Tá vindo pra cima da gente, o Duda tá tirando a Joy. Ai, meu Deus. Acho que conseguiu. Ai, acho que conseguiu. Já tá com problema no barco dele. Será que ele tá sem motor? Ai, meu Deus. Ai. Cadê o rádio? O rádio, liga. Ai. Liga, liga. Liga.
da frente. Tá funcionando, tá? Vai embora, vai embora, vai embora. Ai, caceta. Gru, tira. Vai pro lado, Gru. Ai, vai, vai, vai. Ai, meu Deus, vai bater. Ai. Ai. Ai, passou. Ó, a gente tá perto do outro. Ele fala dar mais corrente. Eu tô com a minha boca seca que eu não consigo nem falar de nervosa. A noite é complicado porque você não sabe muito bem como que estão as coisas, ó. Ia jogar ali em cima do outro veleiro, ó. E aí o veleiro já começou a dar lanternada nele também. Nossa, você foi muito ninja. Salvou a Joy, Groot. Parabéns, você foi muito bem, você salvou a Joy hoje. A gente ia levar uma cacetada no meio. Que noite, meus amigos. Ontem foi tenso o negócio. Nesses 4 anos com a Joy, eu acho que ontem foi o pior dia, assim. Que poderia ter dado um BO muito grande. Mas graças ao herói Duda, a Joy e eu estamos em segurança. Tinha previsão de uns ventos de mais ou menos uns 30 nós para a noite de ontem e para hoje um pouquinho mais fraco. Então o que a gente fez? Nós achamos uma ancoragem que era segura, chama Tranquility Bay aqui, que é na ilha de Lefkada, que é gigantesca, parece uma piscina. Nós só tínhamos ficado aqui quando estava bem tranquilo o tempo, então isso aqui era o paraíso. A gente veio para cá uns 2 dias antes de entrar esse vento, porque nós sempre gostamos de chegar um pouquinho mais cedo, né, na ancoragem, para escolher um lugar bom, analisando de onde vem o vento, de onde pode vir a ondulação, de onde pode ter barcos que possam agarrar para cima de você. Aí ok, tava tudo muito lindo, muito bonito, durante o dia teve um ventinho razoável, a âncora da Joy segurando muito bem a nossa âncora. Acho que foi uma ótima escolha que o Duda fez comprar ela, ele trocou uma que a gente tinha de 25 quilos para uma de 40, e aí teve um barco que começou a agarrar lá na frente, o cara tava dormindo, e eu e o Duda tava aqui atrás só olhando, né, cuidando da ancoragem, e daí a gente escutou uma buzina e pessoas dando lanterna no barco dele. O barco tava agarrando e vindo na nossa direção. Daí o Duda já subiu lá em cima, ligou o motor, já ficamos meio preparados, porque o vento tava jogando muito rápido o barco pra cima de nós. Só que o barco, parecia que o cara não tinha reação, eu não sei se ele tava com algum problema, se ele perdeu âncora, se o motor dele tava com problema, e o barco vindo. E tava dando os parabéns pra ela, parabéns, que ela mandou muito bem nas reações ontem. Eu coloquei as boinhas. Não, mandou muito bem nas reações, porque a primeira coisa e a coisa natural pra fazer em momentos como esse é, tipo, você entra em pânico, começa a fazer um monte de coisa que não precisa fazer, começa a gritar, começa a, tipo, se desesperar, e isso daí é, tipo, o primeiro passo pro caos e pra você ter um grande problema no momento desse. Então você tem que respirar fundo, pensar e daí agir, porque senão é uma catástrofe, assim. Engraçado, eu acho que nada como o tempo, né? Ele vai te mudando e você vai aprendendo e... Eu não sei, eu acho que nessa temporada aqui da Joy tá muito férias, a gente já falou isso 1000 vezes. A gente tá se divertindo, tá aproveitando. E eu não sei explicar, mas tá tudo tão mais fácil. Eu antigamente, essas horas, eu já tá chorando. Vocês lembram lá da Sardenha? Eu fiquei desesperada naquela tempestade e chorei e tremia. Ontem, óbvio, né, dá um friozinho na barriga, porque o barco tá vindo pra cima de você e pode acontecer alguma coisa grave e tal. Mas a gente parece que liga o modo automático, né? Você liga o modo automático e faz o que tem que ser feito. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com aquele cara lá que a Paty estava explicando. Então tem uma boinha branca que surgiu ali no mar, na nossa frente. Na nossa frente. Assim, se eu tiver que dar um chute, o que eu acredito que aconteceu foi... O barco do cara não estava 100%. Me pareceu que ele não tem um motor no barco que é a combustão. Parece que é um motor elétrico. Tava muito vento, tava 30, 35 nós, o motor elétrico dele provavelmente não tinha força suficiente para
ir para frente, ou não tinha bateria suficiente para subir a âncora na força. Alguma coisa aconteceu ali e talvez para sair de lá no momento ele jogou toda a corrente dele e provavelmente deixou a âncora dele ali no fundo do mar. Então a gente vai saber quando a gente subir a nossa âncora se vai vir corrente, se vai vir uma outra âncora, o que seja, eu não sei. Mas o importante é que a gente consegue monitorar com vários apps e com o chart plotter ali se a nossa âncora se mexeu ou não. E ela tá perfeita. Lá, ó, tem um botinho parado, ó. Até subir o motor um pouco, bateu o L. Vamos lá, subir agora! Me ajuda, né? Eu acho que nós precisamos comer mais feijão. Pesado, botinho. Olha que interessante, não tem nada de lixo nessa praia. Vou até deixar minha sacolinha. Se a gente vai andar ali pra frente, tem tipo um beach club. Então nem vou levar, porque não tem nada de lixo pra limpinho aqui. Vai, Gru! Todo mundo junto! E a coisa da motinha. Não, é da vaquinha. Acordamos aqui em Porto Escofa, uma ancoragem que a gente já tinha parado a temporada passada. Esperamos só para ficar um pouquinho à tarde ontem na praia, caminhar, dormir. E nossa, essa noite foi... parecia que estava em cima de um touro bandido. Ficou pulando ali a ancoragem. Começou a entrar uma ondulação aqui, ó, dessa parte que é aberta do mar. E a gente balançou pra caramba, foi bem chatinho. Tô até com olheiras hoje. Acordamos, subimos âncora, levantamos a Genoveva e a nossa vela mestra. E agora estamos indo para uma nova ancoragem que fica mais ou menos uns 28 milhas daqui. 20 milhas daqui. Mudança de planos, pessoal. A gente estava indo ali para Messalonge, né? Porque a gente precisa ir buscar lá em Preveza a nossa membrana para o nosso... como que chama mesmo? Dessalinizador. Dessalinizador. Que tá uma das membranas estragadas. A gente comprou, demorou uma semana para chegar e chegou ontem lá. Então a nossa ideia era ir para Messalonge, ficar numa marina que tem ali, alugar um carro e ir até Preveza, que dá mais ou menos 1h30 daqui. Só que não tem vaga na marina. A marina é completamente lotada pelos próximos dias. Então a gente resolveu voltar para uma ancoragem que fica mais perto de Preveza. A gente aluga um carro lá, dá mais ou menos uma meia hora. Daí, em vez de deixar a Joy na marina, a gente vai deixar ela na ancoragem e vai até Preveza buscar. Isso aí. A gente vai pegar um ventinho gostoso para dar uma velejada daquela, sabe? Tem uns 30 nós ali, mais ou menos. E é isso aí. Depois de muita porrada ontem com vento, deu tudo certo. A gente chegou aqui e fomos dormir, que a gente estava muito cansado. Então a gente resolveu acordar bem cedinho hoje, se movimentar ali um pouquinho mais próximo de Preveza. Então a gente consegue ver aqui saindo dessa ancoragem que a gente nem pôde aproveitar, não fez nada, só descansou mesmo para acordar bem cedo. Os primeiros raios de sol aqui aparecendo no horizonte. É muito legal navegar esse horário de manhã, porque é calminho, é tranquilo, é bonito pra caramba. A gente vai aproveitando para estar lá embaixo fazendo café da manhã pra gente agora.
você vê no México? Nada do que um dia após o outro. E olha hoje, está aqui com 12 nós de vento, tranquilinho, sem muita ondulação, só se divertindo na velejada. Passei uma velejada tranquilinha, subiu de novo o vento. Então 20 nós de vento aqui, quase 25 aqui de aparente, já quase no limite de estar com as velas cheias. Então tem que ficar monitorando aqui para não passar muito de 25 nós de aparente. E estamos com a cidade de Nidre aqui na proa. Eu acho que a gente chega em 1 hora nessa velocidade. Estamos navegando a quase 9 nós de boat speed e 7 nós de velocidade real do barco. Aproveitar esse momento, que é divertido também, né? Um pouco mais tenso do que uma velejada normal, mas, putz, ver a Joy andando a quase 9 nós de velocidade são poucas vezes. Não lembro muitas vezes que a gente ficou velejando nessa velocidade aqui. É isso aí. Tá bem divertido hoje. Tá tão calor hoje que eu tô até pensando na possibilidade de entrar no mar, pra vocês terem uma ideia. E aí, será que eu vou? Susto! Você nem avisa, meu! Tá gelado? Não, já fui, tá ótimo assim. Eu não confio. Para, não! Vem! Não faça isso que eu peço divórcio. Ai, me deixa sozinha na água, não. Mais um dia que eu fracassei de entrar na água. Quer dizer, pelo menos entrei até o pescoço hoje, mas eu não consigo. Não me sinto bem. O Duda quer ficar me filmando entrando na água, eu não consigo. Vai lá! Não consigo. Estão brigando lá na frente, ó. O charter louco jogou a âncora bem em cima do veleiro, que são pessoas que moram. Estão discutindo lá. O charter louco tá mandando o veleiro voltar para casa dele. Aqui é um exemplo claro do que tem acontecido muito aqui na Grécia esse ano que a gente vê. O veleiro são pessoas que moram, o barco do lado são charters loucos. Aí ele chegou, o catamarã, é o charter louco, chegou por último, jogou a âncora em cima do veleiro, que tava ali de boa, sozinho, o dia todo, e ainda eles se acham no direito de brigar com as pessoas e causar na ancoragem. São muito folgados. Ah, eu acho que essa é uma das horas mais legais, né? Na Joy, que nós sentamos aqui na frente, ficamos vendo o pôr do sol, a gente come algumas coisinhas, toma um drink e fica aqui conversando, né? Sobre planos pro futuro, nossos sonhos. Cheers! Cheers, saúde, te amo. Yamas! We could run away. You and me together, baby, we don't gotta stay. Let's lose our minds. We could go crazy and leave it all behind. Chegando ao fim do dia. Já tá escuro aqui, já são quase 10 da noite. Começou a entrar um ventinho aqui que não era previsto e nem dessa direção. Mas a Joy tá super bem. O Duda acendeu todas as luzinhas da Joy, mais um pouco. Olha, acendeu até as luzes aqui de trás. Vamos ver se tem peixes aqui à noite. Ixi, tem nada. No final do verão, fizemos algo que nunca tínhamos feito antes. A gente tirou a Joy da água para invernar. Não por problema, por escolha. Escolhemos Preveza, um lugar central na Grécia. Seguro, fora da água, o barco dorme melhor. E a gente também dorme melhor. A Joy tá aqui no pontão, já preparada ali para subir. Eu já até tirei todos os cabos, tá vendo? Eu só deixei esse cabo aqui atrás, no vai e vem. E vai e vem isso aqui, ó. Que é bem simples da Paty tirar ali do cunho, aqui de cima, tá vendo? Ó?
e daí puxar o cabo fica fácil. E lá na frente também, ó, todas as defensas que a gente colocou aqui hoje, porque tava batendo vento bem forte. Eu fiquei bem impressionada nessa marina aqui de Cleópatra. É cara, mas olha, eu vou te falar, os caras são muito eficientes, sabe? Quando vai tirar aqui, o cara vem com o botinho, te puxa de um lado, puxa pro outro, tira seus cabos. E já deixou tudo pronto, né? A gente tá acostumado a fazer tudo a gente mesmo. Mas são muito bem preparados. O grande momento chegou, agora só temos que tirar os cabos. Aleluia aí. Aê, tá animada? Fiquei de medo, porque a correnteza aumentou agora. Então hoje vai ser empurrado com o botinho, certeza. Ó, pega lá, ele vai empurrar o barco. Aqui do lado, na marina do lado, tem um outro travel lift para barcos menores. Eu vou filmar, vou mostrar para vocês a diferença, como tem que ser grande esse travel lift para tirar a Joy, que tem 16, 17 toneladas de peso. Eu acho que já colocaram as cintas embaixo dela, bem ali no meio, tá vendo? E já vai começar a subir. Dá para ver a linha d'água ali embaixo, ó, já subindo um pouquinho, já tá um pouco mais para fora. Acho que eles estão só aí arrumando as cintas para ter certeza que não pega nada embaixo ali da Joy, né? Bom, a Joy tá fora d'água agora, então eles estão dando uma lavadinha no casco dela. Mas o Duda até que fez um bom trabalho nesse verão, porque o casco da Joy tá super limpinho. Até o moço veio perguntar aqui se precisava lavar ou não. Tá zerado, nem sujou. Vocês sabem, né, que eu e o Duda, a gente não tem uma casa fixa em terra. A nossa casa, de verdade, a nossa base é a Joy. E aí tem o Kong, que também é a nossa segunda casa, mas que eu considero mesmo a Joy. Só que nesses 4 anos que a gente tá com a Joy, é a primeira vez que a gente vai deixar ela fora da água. E é tão estranho saber que eu não tenho uma casa para voltar se eu quiser. Nos outros anos a gente ficava viajando e daí nós ficávamos indo e voltando pra Joy para ver se estava tudo bem, né? Agora esse inverno, ela vai ficar ali, ó, no seco, na terra, e a gente não vai ter uma casa. A gente vai ter que caçar muito assunto para fazer nesse inverno. As cracas não tem jeito, elas crescem mesmo com essa tinta que é colocada para não crescer as cracas. Dá para ver ali, ó, no seu drive que já cresceu um pouco, mas com essa pressão da água dá para tirar quase tudo. Nós pedimos para deixarem um pilot aqui embaixo. Nós vamos baixar a nossa âncora e deixar ela para baixo. Agora o Duda tá dando uma olhada ali para ver como que tá a situação da Joy. Certo, tem buraquinho pra caramba aqui pra gente tampar, né? Porque não quero que as formiguinhas entrem, bichinhos e assim por diante. Mas antes eu vou passar uma água doce no motor, vou passar uma água doce no nosso ar-condicionado e no gerador. Agora eu preciso achar todos os lugares pra fazer certinho. Mas olhando, que agonia que dá de ver esse negocinho aqui, ó, segurando a Joy. Já é óbvio, né? Tem a quilha ali, mas são 16 toneladas, né? Isso aí, agora vamos terminar de organizar as coisas. Hora de dar tchau para a Joy. Arrastando a malinha. A rodinha da malinha aqui. Isso aí. Tchau, Joy. Comporte-se. Viajar, mamãe e papai voltam para buscar você para mais aventuras. Tá muito estranho ver a Joy fora da água, né? É, E a gente decidiu voltar para o Kong da nossa forma. E aqui mais amamos, pelo mar. Voltamos de navio, mas não em linha reta. Escolhemos um roteiro que passava por lugares que a gente queria conhecer. E ver de perto, uma cara do coração para voltar um dia. E nos próximos 20 dias nós vamos morar em 2 navios. Um deles é o Costa Fortuna da Costa, que eu acho que a maioria de vocês aí no Brasil conhece. Bom, estamos aqui no meio do marzão entre a Grécia e a Turquia. Nessa viagem de 20 dias vão ser Turquia, Grécia, Itália
Montenegro. Então a gente vai passar por vários países. E aqui estamos nós na Grécia, no meio do Meltemi. Sabe aquele vento Meltemi bem forte? Então, nós não pegamos ele com a Joy aqui no marzão, mas agora com o navio tá ventando muito, tá tudo laranja, meio vermelho, tá bem forte essa semana o Meltemi. Mas, quase voando boné. Mas no navio não faz nem cócegas esse vento. Olha isso, o marzão aqui, ó, tá crespo. Ondulação bem curtinha, tá um pouquinho alta, mas isso aqui para um barco a vela é horrível para velejar. E tem um navio lá no meio também sofrendo. Chegamos na Turquia. Bom, aqui dá pra ver que a Turquia desse lado, que é o lado da Europa, e aqui do outro lado já é o Asiático. Ele tem 700 metros de um lado pro outro e tem lugares que até 3,1 quilômetros, se eu não me engano. Quando a gente entra aqui do Mediterrâneo, sentido Turquia, sentido Istambul, chama Estreito de Dardanelos, que é a conexão do Mar Mediterrâneo com o Mar de Marmara. Então esse estreito que nós estamos aqui, ó, é o Estreito de Dardanelos, que é entrando o Mar Mediterrâneo e vindo aqui para dentro, que é o Mar de Marmara, ó, que é da Turquia. E você vai lá no fundão, você entra em Istambul. Olha quanta bandeira! Eles acabaram de hastear as bandeiras aqui da Turquia, da Itália, da Costa. Tem uma outra bandeira lá, a bandeira amarela. A gente também usa na Joy quando a gente está trocando de país. E aqui no Costa eles estão fazendo igualzinho. Olha lá que legal. Parabéns, capitão. Turquiazinha! Recomendo, né, a mulherada andar mais coberto, ombros cobertos, pernas cobertas, não mostrando partes do corpo, porque não sei se vocês viram um vídeo da Anitta, acho que eu fiquei com trauma por causa desse vídeo. Ela tava com vestido andando no Gran Bazar ali, e os homens ficavam caindo em cima dela. Aí hoje eu tô muito recatada no meu look do dia. Recatada a versão do lar. Tá calor aqui, acho que eu vou passar calor hoje. Lotada. Isso porque é domingo. Hoje é domingo e tá tudo fechado praticamente, de lojas, shoppings, o Gran Bazar que a gente queria ir. Então a gente deu uma voltona para conhecer os principais pontos turísticos, porque um dia só em Istambul é pouquíssimo, né? A gente quer voltar com mais tempo. Aliás, se você não viu esse vídeo ainda, a gente vai deixar o card aqui, ó, do Costa Fortuna, que a gente foi pra Turquia, Ilhas Gregas, foi demais, mas o navio era bem ruimzinho. Oh, uma experiência única! Meu Deus! A gente chegou aqui no Sun Princess, navio zerado, foi entregue em 2024, cabe quase 4.300 passageiros, tem mais de 30 restaurantes, bares, entretenimento, é muito legal esse naviozão, né? Eu acho que faz toda a diferença do mundo, parecia que a gente estava entrando num outro mundo quando você entra no navio. A parte positiva de tudo isso é que a gente foi lá no podrão primeiro, né? Porque agora, quando a gente tá aqui nesse navio, a gente só fica aqui todos os dias, nossa, que legal esse navio. Muito bonito, novinho. Meu, a comida é muito boa aqui. Costa Fortuna, a gente já tinha adorado a comida, né? Tava muito gostoso lá. Mas chegamos aqui... Não, peraí. Tem academia, tem piscinas, tem um restaurante, sabe? Do Brito lá, o Romero Brito brasileiro, tem um restaurante dele aqui. Vocês sabiam que esse navio aqui, 70% dele é todo de varandas?
E os únicos, acho que, quartos internos que tem são nesse corredor aqui, ó. Só essas cabines aqui são internas, o resto é tudo com vista pro mar. Aqui já tá aberta a porta. Olha o tamanho desse quarto, pessoal. Novinho, esse navio ele foi inaugurado, se não me engano, no dia 20 alguma coisa de fevereiro de 2024. Então quer dizer que tem 1 ano e pouquinho esse navio, então tá tudo novinho. Tem até cheiro de novo. Mas olha esse armário aqui, ó, tá melhor que o da Joy. A hora que você abre, ele acende até a luzinha. Aqui tem um monte de gavetas, tem cofre. Olha esse banheiro. Olha isso. Acho que não é mármore, não. É mentira, é mármore de mentira. Mas olha que lindo, tudo branquinho. Ai, olha isso. De vidro. Lá no Costa Fortuna, a gente ficava tomando banho com aquela cortininha grudando no corpo. Era horrível. Os humilhados foram exaltados, até que enfim, né, meu povo? Tem um espelhão bem grande aqui. Tudo novinho, o negócio tem ar-condicionado. Tem um cheirinho bom aqui nesse quarto. Olha a camona. Meu Deus do céu, hoje eu vou dormir super bem. Ai, super confortável. Temos uma TV de verdade, porque lá no outro era desse tamanho. Temos um sofá. Tem um quadro de pôr do sol, se por algum acaso chover um dia, tem o pôr do sol. E o principal, temos uma varanda pra gente ver os golfinhos daqui. Chama varanda cave essa daqui, porque ela é mais protegida do vento. Como vocês sabem, eu estou doente, não posso pegar vento. Então Duda providenciou isso aqui, ó. Por isso que eu falo pra vocês da diferença quando você for comprar um navio. Pesquisa e dá uma olhada no navio novo e no navio mais antigo. Exemplo, Costa Fortuna e o Sun Princess é praticamente o mesmo preço que a gente está pagando por 7, 8 dias. Só que a diferença é bizarra. Bom dia, Montenegrozinho, Dobroiutro, Montenegro, que saudades que eu tava de falar Dobroiutro. A gente às vezes recebe umas perguntas, as pessoas perguntando por que vocês não ficam na Joy o ano todo e não velejam pro Caribe? Por causa disso. Porque se a gente ficar o tempo todo na Joy, a gente perde essas coisas. Exemplo, aqui em Montenegro só dá pra você vir nesses lugares no verão. Porque no inverno geralmente neva, é muito frio, tem muito vento, então é meio impossível você andar com esses barquinhos aqui. Então entre a Joy e o Kong, no meio das temporadas, a gente aproveita para fazer esse tipo de viagens. E assim, Montenegro foi uma surpresa para nós, que tinha um lugar tão bonito, que estava aqui do ladinho de onde a gente estava, em Tivate. E na época a gente nem explorou, porque era inverno, né? Mas esse ano deu certo. E foi muito legal essa parada do navio, que a gente consegue parar em vários países e voltar para lugares que nós já fomos. Exemplo, a gente parou aqui em Montenegro, que a gente já veio com a Joy, vai parar lá no canal de Messina, que a gente já passou com a Joy, vai parar em Palma, que a gente já foi com a Joy, e para em Barcelona também, que é o nosso próximo destino da próxima temporada. Wish I had the world to give you, baby. I don't even have the time to tell you bedtime stories. A gente tá indo embora de Montenegro agora, vendo as montanhas aqui. Em 2022 a gente estava ancorado não, a gente estava indo ancorar na Baía de Kotor com a Joy. E lá a Baía ela é toda fechada com essas montanhonas aqui. Eu comprei uma máscara linda, que é pra assustar o meu irmão quando ele vir aqui. Espero que ele não veja esse vídeo antes. Só que tá vindo um navio do MSC Cruzeiros aqui na nossa frente. Ele vai passar muito do ladinho da Joy. Eu vou colocar a máscara e vou dar tchau pras pessoas. Será que eu vou conseguir assustar alguém? E o que eu fiz, né? A pessoa não teve infância. Coloquei a máscara, fui lá na frente da Joy e fiquei, tipo, dançando e dando tchau pro navio. Eu falei assim pro Duda: e aí, será que a gente vai conseguir chamar a atenção do navio, do capitão, né? O capitão. Essa buzinada aqui, de uma assim forte, é tipo saudação.
E não tinha por que ele estar buzinando, ele estava chegando no porto lá, né? Eu só queria saber se eles realmente viram a gente, foi por isso que eles buzinaram. Eu fiquei morrendo de rir esse dia, eu fiquei dançando lá na frente da Joy. Me lave. Ligar tá ligando, é o mais importante, pessoal. E amanhã começa aí a função de preparar o Kong, ir até o supermercado e preparar todas as coisas que a gente quer colocar dentro dele para começar a nossa expedição. Eu tô com frio na barriga, mas eu tô muito empolgada para querer chegar logo lá. Né, tranquilo. Para ver que aqui a gente tá longe do porto, a gente tá uns 15 minutos e as arvorezinhas já estão balançando bastante, então quer dizer que é verdade essa previsão hoje. Partiu Marrocos! Fechou, vambora! À noite, as placas, as luzes, é até mais difícil de dirigir. O Duda falando que é a primeira vez que ele tá dirigindo e tá sentindo uma dificuldadezinha, né? Lugar novo, tá ansioso, tudo junto e misturado. Tá acostumado só de dia, né? Daí agora, tipo, ó, segue os caminhões que eles estão indo pra lá também. A gente seguiu o caminhão que deu certo. 7 minutos faltando, bem pertinho de onde nós estávamos. Aqui a gente tá começando a entrar dentro do porto já. Já fez aqui o check-in, checkpoint. Estamos entrando. E ó, a plaquinha Tanger. Já vi que tem um caminhão de expedição parecido com o Kong lá no fundão. Bem apertadinho aqui, hein? Ó, tem uma galera já ali, ó, com os motorhomes pra entrar. Bonita? Bonita grande. Começou a entrada, ó. Começa a entrar primeiro os motorhomes pequenos, carros. E daí agora logo em seguida já vai o Manny, aí da frente é um casal de franceses com a filhinha. E daí já vai o Kong. Duda já foi lá fazer amizade, né? Tudo certo, agora a gente já fez os passaportes nossos, agora só partiu aqui. Em direção ao ferry. Graças por guiar. A galera toda indo pra África lá. Ó, isso aqui ó, é tipo um desfile, né, desses carros legais. A galera vem com essas Raptors aí, ó, gigantescas, ó. Pronto, primeira barreira de passaporte, passamos rapidinho até eles checar os 2 passaportes. São vários checks que a gente vai ter, né, para chegar até o Marrocos. O primeiro foi para checar os bilhetes do Kong, para ver se estava tudo certo. Checar o caminhão, placa, etc. E agora no segundo a gente mostrou os passaportes ali dentro. Nós vamos fazer já a imigração para Marrocos dentro do navio. E assim que a gente chegar, eles fazem a importação temporária do caminhão lá no Marrocos. Friozão na barriga, primeira vez que a gente vai colocar o Kong dentro de um ferry. Espero que seja fácil. Tá cheio de caminhões já. Estreito, hein? Eita, nós, vai lá pra cima, ó. Segundo andar. E a gente vai ter que dar uma ré agora para colocar o Kong lá atrás.
Kong lá estacionado agora. Agora a gente vai entrar aqui na balsa. Ah, entra aqui. Só tem elevador. Não gosto de elevador, vocês sabem, né? Não, ela tá querendo já ir ver o filho dele, ver se tá tudo certo. Então a gente tá aqui no Porto Algeciras, eu acho que já tá começando a sair, que já tô vendo o movimento ali, que é a Espanha. Aqui na frente é Gibraltar, que é outro país. E logo aqui nessa reta é a África, que tá a 14 quilômetros da gente. 1h e pouco a gente já chega lá. Agora é só esperar. Estamos a postos já no ferry, Kong tá lá atrás. Saindo daqui agora, são 8h27 da manhã. Previsão de 1h pra gente atravessar o Estreito de Gibraltar em direção à África, ali no Marrocos. Só vai, isso aí, partiu África. Baleária, lembra esses ferries doidos aí que a gente ia ficar desviando com a Joy? Nossa, mas saiu muito rápido, né? É, muito rápido. Eu achei super organizado tudo, tanto para entrar aqui no porto, quanto fazer essa imigração aqui dentro do navio. Impressionante de rápido, né? Muito fácil, né? Foi bem tranquilo. Agora vamos ver a chegada lá no Marrocos, como vai ser, né? Acho que vai ser mais variado, né? Vamos lá. Pedra de Gibraltar ali na frente. Nem dá pra ver, tem uma super nuvem. Olha essa nuvem, que linda! Tá disparando o alarme de alguém. Lá embaixo. Sorte que o Kong não tem alarme, né? O caminhão tão velho, não tem nada ali elétrico. Só no manual, até o vidro para subir é na manivela. Tá balançando. O Marrocos ele fica no extremo noroeste da África, onde o Mediterrâneo encontra o Oceano Atlântico. É separado da Europa apenas pelo Estreito de Gibraltar. No seu ponto mais estreito, apenas 14 quilômetros de distância separa um continente do outro. Por isso que atravessar Algeciras até Tanger, no Med, é como cruzar um portal cultural. Em menos de 1 hora, você trocou o espanhol pelo árabe, a paella pelo cuscuz e as autoestradas europeias pelas estradas de montanhas do Rif. Esse vento levante, ele sai ali de dentro do Mediterrâneo e ele vem rasgando aqui pelo meio do Estreito de Gibraltar para sair no Oceano Atlântico. Então isso cria uma ondulação lateral bem chata, ó. A gente tá sentindo agora, tá balançando um pouco. Até lá embaixo tá disparando o alarme, por causa disso que tá balançando. Meu Deus, não é legal não. Aqui de cima dá pra ver o ferry fazendo assim, ó. Não sei se aparece muito bem no vídeo, mas balança pra caramba. Chegando na África, logo à frente, hein? E aí, tá com aquele frio na barriga ou não? Tô, bastante. Ó, desse lado da África, Estreito de Gibraltar, 14 quilômetros, você chega ali, ó, Europa, Espanha. E terras marroquinas, africanas, pessoal, ó, a gente tá chegando aqui no porto agora. E a gente está preparado para desbravar, explorar esse país. Marrocos é bem grande, tem quase 39 milhões de habitantes. E vocês sabiam que 49% da população é mulher e 50% é homem? Bem dividido, né? E agora começa a última fase para entrar aqui no Marrocos, que a gente vai descer ali pro Kong e passar pela aduana, onde eles vão verificar o Kong. Provavelmente vão fazer uma revista, ver o que a gente está levando e assim por diante, mostrar toda a documentação do caminhão, a nossa carteira de motorista e receber uma importação temporária com o Kong, que nos permite ficar aqui no Marrocos, e a gente só consegue sair aqui do Marrocos com esse documento depois. Então é algo que você precisa guardar assim muito próximo do seu coração, senão você não sai daqui.
Nossa, olha o vidro, você viu? Encheu de maresia, deve ter sido por causa do vento que tava bem forte lá fora. Deve ter batido água do mar. Agora, só esperar limpar, né? As correntes do Kong. Hora de sair agora. Saída do ferry aqui, policial ali na frente parando, ó. Daí agora a gente vai sair daqui. Começamos bem no Marrocos, já errando o caminho. Saímos do ferry, em vez de sair para a saída, nós entramos de novo dentro do porto, onde os caminhões estão entrando dentro dos outros ferries. Só tentar achar a saída para a rua agora. A gente vai passar pela aduana agora. Cadê a aduana? Não tá chegando. Só voa, é estranho, sabe? Quando você vai para um lugar novo, você não sabe exatamente o que fazer. Mas eu tô achando que é aqui, porque ó, tem polícia, tem imigração e customs e a saída. Eu acho que a gente vai passar em alguma barreira policial bem aqui na frente agora. Ah, tá ali, ó. Olha o raio-x como é. Nós estamos aqui agora na fila esperando para passar no raio-x. Eu queria mostrar para vocês que legal que é. Eu nunca tinha visto. É um caminhão e daí ele é como se fosse uma portinha. Você entra dentro e daí ele vai andando, escaneando o teu caminhão, teu carro, para ver se não tem coisas erradas dentro. Né? Não pode filmar, né? Porque senão eu vou presa aqui. Aqui no Marrocos é bem rígido essas coisas. Os costumes deles, né? Então antes de vir para cá a gente tem uma pesquisada em tudo para não passar perrengue, né? Aqui não pode filmar as pessoas, você pode ir preso por isso, não pode filmar nada dentro da alfândega, que eu estou passando o raio-x, onde tem polícia, essas coisas, que isso é normal em qualquer lugar do mundo, né? Mas como aqui eles são mais rigorosos, então é melhor nem dar brecha para isso. E a gente não pode demonstrar carinho em público, é estranho para nós, né? Nosso país é normal, você dá mão, dá abraço, dá beijo, aqui não pode, você tem que ser bem discreto. E também mulheres não podem andar com roupas muito chamativas. Tem que andar o mais discreto possível. É tipo lá na Turquia aquele dia, lembra? E eu não contava com essa, porque eu estava tão empolgada com a viagem do navio. Saímos da Grécia, tava um calor pra caramba. E daí ontem que eu me liguei que eu estava vindo para o Marrocos e que eu só tenho roupas que não são tão discretas para esse lugar. E eu tava na Grécia, no calor, eu tava com a minha mala cheia de vestidos curtos, que eu não vou poder usar aqui. Então ontem eu fui numa loja, comprei uma saia horrenda, só pra me tampar. Aí tem que comprar uns lenços também pra tampar os ombros, assim. E aí isso vai dar tudo certo, eu espero. Tô me divertindo, isso aqui é um sonho. Nossa, é uma bagunça generalizada, legal pra caramba dirigir essas ruas aqui. Toma muito cuidado, mas vai que vai. Vai ser um videogame. Vamos lá. Vai desviando. Saindo aqui de Chefchaouen, a gente estava numa região que é tudo verdinho. O céu é bem azulzão, naquele contraste. E agora indo sentido Fez, a gente está começando a ver a paisagem já ficar toda laranja, bastante terra vermelha, sabe? E eu estava pesquisando muito sobre as estradas aqui no Marrocos, porque cada país que você vai, cada continente é super diferente, né? Lá na Espanha a gente estava acostumado com as estradas, os números nas placas, as cores da placa. E aqui no Marrocos, então, a gente estava estudando que a placa amarela, que é as 505, 507, são umas estradinhas bem apertadas, que é o que a gente acabou de sair de Chefchaouen ali, cheia de curvas. Tem algumas regiões dela que elas estão cheias de buracos, eles chamam de estrada provinciales. Então essas aí a gente pode passar com o Kong, porque vai ter umas paisagens bonitas, mas é ok. Daí nós caímos na N13 aqui, que é a estrada da placa vermelha, que são as estradas nacionais. Então você vai encontrar
bastante caminhões, bastante carros, elas são mais largas, então é bem tranquilo para passar com o Kong. Daí tem as verdes, que são as autoestradas, a gente não viu nenhuma ainda, parece que não são muitas, mas é mais perto da região dali do mar, que são as estradas de autopistas, que são mais parecidas com a da Europa, que a gente está acostumado, tem que pagar pedágio e é super fácil para passar com o Kong. Daí tem as brancas, que são as regionais. Então essas aí, elas são bem complicadas. Você vai encontrar os burros, os dromedários no caminho, muitas pessoas indo e vindo, charrete, carros lentos. E aí a galera costuma ficar se atravessando na frente da pista, além dos animais. Então aqui no Marrocos a gente tem que ter muito cuidado ao dirigir para não atropelar animais e nem pessoas. Então eles falam assim para evitar dirigir à noite, porque não tem sinalização nenhuma as estradas aqui. Meu Deus do céu, e cheio de buraco, que tá balançando pra caramba. Aqui as estradas já saindo do verdinho e indo pra cor da terra velha, do deserto. Uhul! Kong fazendo a fila atrás, ó. Tem que descer devagar, né? Não dá pra descer muito rápido. Nossa, muito sinuoso aqui, né? As motos. É a feira. Meu Deus! Tio, fecha a porta. Olha o outro saindo aí. Meu Deus, choseira do céu. Abriu a porta. Por quê? Não sei. O pisca, Bruno. Bateram na gente. O ônibus. Ó, tá vendo? A porta do cara abriu. Não tem o que fazer. Deus, continua. Vai parar? Não, não vou. Vai. Melhor parar. Parar ali na frente, fora da estrada. Da gente não, mas ele detonou a porta dele, não? Não, a porta dele abriu. Por isso que bateu. Nem vai parar, eu acho. Hã? Acho que ele nem vai parar. Ele abriu a porta dele. Ah, quebrou nosso espelho. Ah, fala sério. Ó, pegou aqui no nosso pneu também alguma coisa, ó. Tá, o que aconteceu foi o seguinte, a porta automática do ônibus que passou pra gente, ele tá passando nessa pista, ó, minúscula, e a porta dele automática abriu, bem no meio do caminho. Quebrou o espelhinho aqui, só o plástico do lado de fora, não pegou nada, só pegou no pneu e no espelhinho. Assim, não sei como não aconteceu mais nada do que isso, foi tipo muita sorte. E assim, o cara parou depois, não tem o que fazer, entendeu? Eu pedi pro cara ir embora, que eu não ia fazer o cara pagar o meu espelhinho, porque... Enfim, tem que ter muito cuidado, tem que seguir a estrada devagar e, como você pode ver, na maioria das vezes, a culpa não é nem sua, a culpa é de uma pessoa que é imprudente, que tá acostumada a dirigir assim, vai acelerar e é isso, esse é o país deles e... Vamos nos adaptar para que a gente possa seguir com segurança à frente. É isso. Estamos chegando em Fez. É a segunda maior cidade aqui do Marrocos, ela só perde para Casablanca. Mas é gigantesca, tem 1,2 milhões de pessoas. E o que quer dizer quando tem 1,2 milhões de pessoas numa cidade? É que o trânsito é caótico, é muvuca, é gritaria, é confusão. A gente está começando a entrar bem na cidade de Fez agora. Mas Fez é uma cidade bem organizada. A gente começou a entrar aqui numa rua cheia de palmeiras, né? Ou coqueiros, isso. Super bonito, muito verdinho, assim. E a gente está indo num camping que tem bem perto da cidade, porque a gente quer visitar uma mesquita ali, que é grandona e é super famosa. E nós queremos visitar a Medina de Fez, que é uma das maiores do mundo. Primeiro, estamos invisível em Fez. Check!
como tá sentindo dirigindo aí em Fez? Ó, a maconha tá rolando solto aqui na rua. Assim, o cara passou, soprou aqui, ó, muito cheiro. Já espirrei aqui. Meio... Mas assim, é caótico. Assim, é o mais caótico que a gente viu. A cidade é muito grande e a gente nem entrou dentro da cidade, só que é só os arredores. Né? Meu GPS tá doido aqui, ele quer descrever toda a rotatória para entrar direita, esquerda e direita, óbvio, para sair da rotatória. Ela tá super preocupada. Preocupada que a gente tá socorro aqui em festa. Mas tá tudo certo, a gente tá chegando 4 quilômetros mais e a gente tá lá. Caótico aqui, sabe? Me lembra muito a Índia. Eu tive a oportunidade de morar 2 anos na Índia. Há 200 milhões de anos atrás. Eu estava começando minha carreira profissional. Me mandaram lá pra Índia, eu fiquei lá 2 anos penando. E realmente é muito parecido. Já abriu. Agora achamos alguém mais lento que o Kong. Agora ferrou. E Fez tem uma Medina gigantesca, que é essa aqui que está na nossa frente. Então a gente veio com um guia turístico, porque é impossível você conseguir andar dentro da Medina e não se perder. São mais de 9.000 ruas lá dentro. Imagina como que é. É um labirinto total, né? Então a gente vem com guia, a gente vai visitar a Medina hoje durante a manhã toda, vai conhecer umas coisas bem interessantes que tem aqui. Tem um cortume de pele para fazer bolsas, roupas, que tem um cheiro bem ruim. Chama Tannerai, se não me engano. E a gente vai lá conhecer. Watching better. Meu Deus, Gru. Gru, eu não vou conseguir. Olá, senhora. Eu tô saindo porque eu não tô conseguindo. Cuidado que eles me deram uma... porque o cheiro é insuportável. Aqui são as peles das ovelhas que eles estão colocando num negócio aqui. O cheiro é insuportável. Meu Deus. O que eu tô fazendo aqui? Que doido. Sir. Seria vaca, porque é gigante, né? Mas tem pele de dromedário, que é o camelo, tem pele de bode. Uau! E como se não bastasse, o nosso guia ainda teve a brilhante ideia de colocar a gente para andar em cima dos tanques. E eu só pensei, se eu escorregar aqui, acabou a minha carreira no YouTube. Mas nós sobrevivemos e ganhamos a história mais aleatória da viagem. Nossa senhora, eu tô em choque que eu entrei nesse lugar. Vocês não têm noção, até esqueci o que eu tinha que falar ali dentro. É impressionante, assim. Acho que se você tiver o estômago fraco, não vem. E a parte legal é que todo mundo que trabalha ali toma café exatamente aqui onde a gente tá agora. Então a gente vai tomar o chazinho de menta. A gente tá vivendo a experiência de verdade aqui, né? Eles deram um omelete aqui pra nós. E é feio fazer desfeita, né? Mas assim, eu acho que você precisa ter um psicológico muito bom pra você conseguir comer depois de passar ali no português. Aqui, ó, ali se abalou. Eu não tô conseguindo. Depois de sair dali, ainda meio zonzos do cheiro, subimos até as lojas. Aí tudo faz sentido. É pele de antílope. Olha isso. 35 cores diferentes tem. Olha. Bonito, né? Essa é caríssimo, não? Ó.
Ó, meu amigo Said aqui falou que é 3.800 dirhams. Sabe o que é 3.800? É 380 Dólares. euros. Meu Deus do céu. Bonito, preto. Todo, com rojo, que bem guapo. Bem bonito. Uau, que lindo. Blanco que passa Guau. com... Quantos camellos? 15.000 camellos para ella? Camelos? Olha, eu tô querendo me comprar agora pro cabelo. 15 mil é Aquí en bom? Marruecos, antes, para mariaje, camellos. É bueno? Sí, es bueno. Ó, tô valendo bem, hein? E conheça o Guerrab. Tradicionalmente, o Guerrab era um vendedor de água do Marrocos. Ele andava pelas ruas das Medinas e souks, oferecendo a água potável para os viajantes e comerciantes. O chapéu icônico, enfeitado com franjas vermelhas e fitas brilhantes. Colete vermelho, colorido, coberto de pequenos copos de metal, tradicionalmente de latão, bronze ou cobre, pendurados pela frente. A única coisa que a gente não sabia é que não era para beber exatamente essa água, e sim apenas tirar algumas fotos. Primeira gafe no Marrocos. Eu ouvi que ele falou, bebe água. Eu tomei água. Água era gostosa, mas não era pra beber. Não morrendo tá bom. Piriri, tudo bem. Que lindo, olha isso. Isso daqui é a cara do Marrocos, mais original que você pode ter, né? Lindo. E algo que me chama muita atenção foi o fato de que não só tudo é extremamente diferente pra gente, mas a cada lugar, a cada esquina que a gente passa, a gente sente um tipo de cheiro diferente, uma sensação diferente de estar num lugar que pra gente é fora do comum, né? Caraca, isso aqui é só a entradinha. Isso porque a gente foi andando e comendo pelo caminho. Foi carne de camelo, foi o docinho da titia que tava lá, que é a amiga dele. Batizada. Foi água batizada, o que mais que a gente fez? Ah, sei lá, a gente foi comendo tudo pelo caminho, a gente tá com pouca fome, mas ele falou que é uma experiência única comer nesse restaurante. Então a gente vai comer todas as entradinhas e depois o nosso prato principal, que chega daqui a pouco. É de carne, amêndoas e ameixas. Deve estar bem quente. E o meu é um frango com cebola caramelizada e essas amêndoas aqui em cima com arroz. Vamos experimentar. Essa panelinha de barro aqui deixa o negócio fervendo, tá borbulhando quando chegou aqui, né? Vamos experimentar pra ver como é que tá. Que é uma frase que tua mãe sempre fala quando você é criança. Não aceite bebida de ninguém. A gente não levou o pé da letra e eu me ferrei. Tá louco. 24 horas, passando muito mal, muito mal. Acho que emagreci uns 20 quilos. Mas agora tomei um banho, acabei de almoçar, tomando soro caseiro. Ai, ai, e daí a gente vai para um próximo lugar para dormir, porque essa estrada aqui à noite é muito barulhenta. Agora que o Kong começa a sofrer. Esse é um passe chamado Tizi Antigote. Ele começa a subir com bastante curvas.
Poxa, a estrada tava ótima ali atrás, agora ó, já começou a ficar muito ruim. Tá um super vento lá fora, mega estreito. Casinha das pessoas. Criancinha, cuidado. Dando tchau. Tadinho. Ó como é que vai quando... Nossa, tá suando frio. É tenso o negócio aqui. Onde vai com uma roda nessa faixa branca e uma roda quase saindo fora da estrada. E a gente tem esse jogo um pouco, né, na direção, porque tem esse jogozinho aqui, então você tem que ir concentrando muito pra não sair fora da estrada e lógico pra não bater nos ônibus que estão vindo lá do outro lado. Velocidade aqui é 60 a 80, ó, 60 aqui, eu tô a 70, diminui um pouco, com a boca seca também. A boca seca e a mão molhada. Exato, você sai aqui ó, da estradinha super estreita, né? E você entra na cidade e tem tipo 1 quilômetro de estradas com a ruazinha boa. Bem cuidado, olha só, bem verdinho tudo. Cuidado, não tem um lixo. Daí quando você sai lá fora começa a estrada ruim de novo, do nada. Duda tá dando francês é terrível. barrinha de chocolate para as criancinhas que vieram aqui pedir coisa. Não, bola? Não. Ai, tadinho, queria bola? Ai, que dó. Tchau, revoar. Bem aí na frente tá aquele túnel que tá passando aqui, que é bem baixo, que tem 3,5 metros. Então a gente vai ver aí se a gente consegue passar com o Kong agora. Eu acho que daqui uns 5 minutinhos a gente deve estar lá. A gente deu uma parada no Kong para ver se estava realmente tudo fechado ali, não tem nada em cima para... Porque a gente está no limite total. Vou ver se até, se necessário, a gente baixa a pressão do pneu. Oh, tô invisível, tô invisível, tô invisível, tô invisível. Mas ó, um carinha da moto passou e avisou a gente, né? Ele foi gente boa. Foi. Não que o Kong esteja rápido, porque isso aqui é lento mesmo, mas só pra ir devagar. Olha lá o túnel. Zaval. Ai, Jesus, proteja a gente. Tá, sabe o que é aqui? 3,5. Nossa Senhora! Uhul! Vai, Brasil! Passou! Tamanho do Canyon aqui atrás, que lindo. Só o único problema é que ele acaba com o sol antes do tempo, né?
Olha só, aqui no campo que a gente tá, o Salam, ele fala português. Vocês acreditam que ele aprendeu a falar português? Ele fala muito bem. Ele aprendeu a falar com os brasileiros e os portugueses que vêm aqui. Obrigada. Estás bonito, Congue, pá. Pá, parabéns, já. Obrigada. Engraçado que no Marrocos, uma coisa que eles adoram fazer quando eles gostam da pessoa é oferecer chá. Então a gente vai sentar numa tenda dele aqui para tomar um chazinho com ele, chá de hortelã. Vocês sabiam que a hortelã que é do Marrocos é muito docinha? A que a gente toma no Brasil não é tão doce, né? Ela é deliciosa, mas ela não é doce. Aqui parece que coloca açúcar. Tão docinho que é, que bonitinho. Écoute ça, papa. When I see you, I just go louco, oh my God. When I see you, I just go louco. Amanhã vou mostrar a horta. E se vocês querem, podem tirar para a viagem. Sim. Muito obrigada. Já tinha se imaginado um dia na sua vida fazendo isso? Sinceramente, não. É muito diferente de tudo, né? É muito diferente de tudo. É indescritível o que a gente está sentindo aqui, né? Engraçado, quando eu era criança, eu sempre ficava assim, quando eu crescer eu vou viajar o mundo, eu vou conhecer o mundo. Mas eu nunca tinha me visto no Marrocos. Hoje, a gente está aqui numa tenda, tomando chá, tomando um chazinho de menta, comendo terra de poeira, né, do deserto, e vendo o pôr do sol com a montanha ali atrás. É surreal, né? Hoje de manhã a gente acordou aqui no Congue, até a gente olhou uma tenda aqui atrás com uma moto, né? E daí tudo bem, normal, né? As pessoas param atrás da gente. Daí o Duda veio guardar um tapete aqui atrás do Congue. Daí o moço, vocês são do Brasil? Não, brasileiro, viajando de moto aqui no Marrocos. E sabe de onde que ele é? Floripa. Vou mostrar pra vocês a moto dele. A moto dele chama Gadara. Isso fica distribuído tudo que eu tenho, né? Então tem a parte de primeiros socorros, de remédio, depois vem a parte de camping. Aqui é a minha cozinha, aqui eu guardo toda a minha comida. E essa é onde eu moro todos os dias, o que eu monto, eu desmonto. Geralmente, esse trabalho de montar e desmontar demora 1h30 todos os dias. Geralmente às 5 da manhã, principalmente aqui quando é mais quente, às 5 da manhã eu começo o meu dia. Das 5 até umas 7h30 eu termino tudo e começo a viajar. Então monto todas as sacolas ali, as bolsas e segue meu dia. No final do dia, quando eu acampo, a mesma coisa. Eu desmonto tudo isso. E isso já fazem 6 anos. Mistério e magia, lua no céu. Pode ir, vai. Tira mais. Já tocou, boa viagem, viu? Ó, aqui do lado, ó, tem uma casinha de barro, ó, e tem pessoas ainda que moram. Ó, aqui tem uma pequena vila também. Algumas já estão desmanchando, ó, igual essa da frente. Ai, bateu. Mais um dia nas estradas do Marrocos e mais uma história para contar. Vocês acreditam que quase envolveram a gente num acidente novo? A gente estava passando num vale aqui, o Vale dos Is, que é muito bonito, é muito fotogênico. A gente fica toda hora, nossa, olha que lindo, eu tô aqui fazendo milhões de takes, fotos, porque realmente é bonito. Só que tinha uma galera descendo o vale e a gente estava subindo. Tinha acho que uns 4, 5 carros e um caminhão. E daí o abençoado do carro da frente deu uma freada para parar para tirar foto. Aí nisso veio todo mundo e bum! Eu não vi porque foi muito rápido, mas o Duda e a câmera viram que
desviadinha, poderia ter pego no Kong. Eles jogaram todo mundo pro lado e se bateram lá. Só escutei o barulho do carro, a fumaceira de pneu. E a gente continuou subindo, né? Porque não bateram na gente dessa vez. E só vi que tinha todo mundo parado lá. E daí começou a vir um monte de carro. A gente começou a fazer sinal para todo mundo baixar a velocidade, porque bem na curva ainda. Enfim, o Marrocos não é para amadores. Aqui você tem que ter sangue de barata para você dirigir nesse lugar. É uma porrada atrás da outra toda hora. Você tem que ficar muito atento para não te envolverem no acidente. Enfim, o Duda, ainda bem que ele é um ótimo motorista. Confio muito nele. Vocês também, né? Que vocês estão aqui de carona com a gente. Mas tá tudo certo. Mais um dia no Marroquinhos. Aventura. Aqui no Marrocos é assim, a aventura para subir os passes, descer os passes e entrar dentro das cidades que são maiores, mais desenvolvidas. É uma loucura. Hoje é domingo, talvez esteja mais calmo, mas estou vendo bastante carros na estrada. Vamos lá, Eduardo, sem suar a mãozinha. Dá pra ver ali, ó, claramente onde o leito do rio passa, é tudo verdinho. Todo o resto é laranja. É onde tem a água. Então tudo cresce, fica bonito. Nossa, mas ele vai fazendo um zigue-zague ali pra dentro. Tava olhando se tinha algum lugar pra gente dormir aí no meio, né? Tem um lugar lá no fundão, bem bonito. Mas aí naquele parque em Fortnite, que é onde a gente procura os lugares pra dormir, tinha um review de uma pessoa falando: a gente foi lá e à noite, umas 9 horas da noite, apareceu um carro falando que era policial e pediu os nossos passaportes. Não acho que seja tão seguro assim. Imagina você tá lá de boa no meio do nada e viu uma pessoa. Vai que não seja um policial de verdade, né? A pessoa que deixou o review ficou na dúvida, ela não tinha certeza, mas disse que deu tudo certo, mas não recomenda ir pra lá. Então a gente não vai ficar aqui, né? Porque né? Melhor não arriscar. A gente vai num camping mais pra baixo. Tá mais ou menos uns 50 minutos daqui. Encontrou um campo aqui antes de chegar ali em Ershab, em Merzouga, que é bem no deserto mesmo do Saara. A gente tava aqui uma horinha, né? Só que o Dudu tava um pouco cansado, tava muito calor hoje. Acho que foi um dos dias mais quentes aqui, tava 39 graus dentro do Kong, pra vocês terem uma ideia. A gente resolveu parar nesse camping aqui, que é bem na N13 que a gente tava passando. Nossa, mas é super bonito aqui, tão calmo, parece que tá no oásis assim. Várias palmeiras, né, das tâmaras. Eles arrumou um lugarzinho aqui pro Kong. Eles estavam morrendo de fome. A gente já montou a nossa mesinha, já fez o almoço. E agora a gente tá aproveitando para tirar fotos do Kong. Tá lindo esse dia aqui. E é isso. Mais um dia que acabou aqui no Marroquinhos. E amanhã, pessoal, a gente começa a entrar no desertão do Saara. Será que o Kong vai atolar nas dunas do Saara? Em novembro começa já fora da curva. Aniversário da Paty no meio do Saara, dentro de uma vila berber. Como assim? Interessante, né? Como que os caras conseguem montar essa estrutura aqui no meio do nada, né? E trazer água pra cá. Ai! Não tinha luxo, não tinha bolo bonito, mas tinha um bolo. E um parabéns pra lá de estranho. Foi surreal. One, two, three. Hey!
plano original era fazer um trecho pequeno, alguns quilômetros, então controlado. No meio do caminho, apareceram os franceses. Gente que estava com a mesma ideia, mesma loucura, muita gente boa. E de repente, a gente não estava mais sozinho. O que era 350 quilômetros virou mais de 1000 quilômetros. De Merzouga a Agadir, cruzando o Saara de verdade. A gente achava que o deserto era só areia. Errado. Tinha pedra, muitas, que até detonaram os pneus do coque. Tinha terra dura, tinha vida, onde parecia que não existia nada. Povos, casas, gente morando no meio do nada. Um povo simples, mas sempre pronto a te ajudar e oferecer um sorriso. Paradas em lugares que no mapa nem existiam. Nem no Google conseguimos ver às vezes se dava para passar. Restaurantes que era só um barraco, que nos fez abrir nossas mentes e falar, seja o que Deus quiser, vou experimentar. Comida simples, quentinha e com gosto de um lar. Era no fundo tudo o que a gente precisava. A estrada, que é a estrada, aquela estrada ótima ali que a gente passou, que vocês viram, o ponto final dela no mapa é aqui. Depois daqui, é nada com nada. Eu não sei como que a gente vai fazer para cruzar lá pro outro lado onde tem as cidades. Eu acho que eles devem ter um plano aí. Mas agora não tem nada para frente, não tem mais estradas. É pelos buracos que a gente vai indo. Vamos ver o que vai dar hoje, vai ser interessante. Olha os camelos ali, ó, tudo sentadinho, só olhando. Ai meu Deus, tem um camelo correndo. Mas o Saara cobra por sua passagem, pele rachando de ficar tão seca, nariz sangrando, respiração pesada e às vezes o cansaço indescritível. Era o corpo indo além do que estava acostumado. Vai, acelera. Atolar virou rotina, desatolar virou diversão. Conseguiu. Ninguém passava sozinho. Se um atolava, todo mundo parava para ajudar e é lógico fazer umas piadas. Solidariedade real, uma amizade que nasce na dificuldade. Let's go, gazela! Gazelas! Eles me apelidaram de gazela. Gazela aqui no Marrocos não é feio, que nem é no Brasil. Quer dizer que eu sou... Tipo, gazela é um bichinho do deserto, bem fofinho, que tem umas pernas compridas. E é um jeito carinhoso de chamar a pessoa de gazela. Quando o moço me chamou lá no hotel, eu achei estranho. Mas aí os meus amigos franceses me explicaram que é ok. Agora ficam me chamando de gazela toda hora. Ai, uma gazela por acaso faz isso? Não. Não? É. Ai. Uhul! Ufa! 3 tentativas. Mas agora tá perto ali, eu acho que sai. Vai ser fácil, agora ele tá soltando mais ar do pneu para ele ficar mais murcho. E é isso aí, agora vai. Agora vai. We don't see this. Yeah. There, it's like, yeah. Very good. Ele foi lá no outro caminhão porque, putz, a gente não tá conseguindo tirar de jeito nenhum o caminhão dali, né? Então parece que esse negócio de medir a pressão do outro caminhão, do Wandering Family, deve estar quebrado. Então ele tá com muita pressão no pneu e ele não consegue tração nenhuma aí. Já tá aqui há 1h30 nesse solzão do deserto do Saara, 40 graus, não é verão, tá quente pra caramba. Então vamos ver se isso daí resolve. Vou baixar um pouquinho aqui também no Kong. Yes. Yes. Bora lá, Kong. Olha, não. Tacou barulhão?
Now it's easy. Oh! You can put on 4. J'ai l'impression d'être dans... Comment ça s'appelle, Eddie, les manèges? Mais um dia chega ao fim aqui no deserto do Saara. A gente parou todos os caminhões ali atrás, vim dar uma voltinha aqui para pegar umas madeiras para ver se a gente consegue fazer uma fogueira. Toda noite, quando a gente chega num lugar seguro que a gente seleciona, é um pouquinho fora da nossa rota, para não ficar bem no meio assim de uma rota que outras pessoas poderiam passar a noite, já acende uma fogueira, todo mundo faz uma comida diferente, leva ali pro meio dos caminhões que a gente tenta parar em círculo e cada um experimenta a comida do outro, conta algumas histórias e daí a gente vai dormir antes de ficar ali na frente da fogueira à noite. Então tem sido assim, todo dia uma grande aventura para todos nós, porque cada dia uma atola, daí um ajuda o outro e acaba sendo realmente quase um trabalho de equipe. Então assim, tem sido uma experiência, eu falo isso todos os dias, inacreditável. E olha lá, o pessoal cruzando o deserto aqui de moto também, bem aqui na frente, eles vão até escurecer, tá quase escurecendo. Olha lá. Maior tempestade de areia rolando aqui fora. Mas a gente vai sair assim mesmo. A galera quer ir pra frente. Eu acho que a gente não vai durar muito na pista, porque assim, tempestade de areia não é perigoso, porque é só um ventão com muita areia no ar. Mas o que é perigoso é você ir por um caminho que você não conhece, que é o que a gente tá fazendo, que tem areião, você pode atolar. E aqui é tipo uma estradinha, sabe? No meio do nada, no meio do areião. Acabamos de entrar em outra nuvem de poeira. Engraçado que limpa e daí do nada vem esse monte de areia que você não consegue enxergar um palmo para frente. Mas são as rajadas de vento que vão levando. E é engraçado que ontem eu estava olhando o céu, a hora que começou essa tempestade de areia, você viu o céu bem azul e você conseguia ver exatamente a nuvem se movimentando. Daí ficava azul, daí você via a nuvem. E agora lascou, porque não dá para ver mais nada na frente aqui, agora só segue o rumo aqui para ver onde vai dar. Nossa, aqui tá muito denso o negócio, ó. Não dá pra enxergar nada. É perigoso isso, não? Na Joy, pelo menos, você tem os instrumentos, né? Aqui você não tem instrumento, é na cega. No visual, que teoricamente neste momento está bem ruim. O problema é se vem igual essas motos aí, né? Não tô enxergando nada. Aparentemente tá todo mundo com o pé atrás comendo aqui. Não sei. Mas também esse aqui é o que, né? Ó, no meio. O desertão, ó. Desertão. Tem um restaurante aqui, ó, te esperando. Uma casinha aqui, ó. Esse é o lugar que ele toma chá. É esse aqui. E aí? O restaurante, ele no mínimo duvidoso. Eu teria coragem de comer nesse restaurante? Assim, eu não tô falando mal, tipo, de repente a comida é deliciosa e estou abrindo a minha mente. É que eu dei uma passada de mal lá em pé, sabe? Então agora eu tô com o pé atrás sempre. Tá meio arisco agora? Meio arisco. Teve coragem. Assim, a gente já teve uma experiência lá em Fez. Eu não tô afim de repetir aquilo. Deus me livre. Foi muito ruim. Foi a pior vez, a pior dor de barriga que eu tive na minha vida. Eu não quero mais isso, não. Ainda mais aqui no meio do nada. Então ele falou que a gente pode comprar os drinks e comer a nossa comida.
No começo tudo era novidade, bonito, diferente, depois veio o cansaço, não físico, mental. O deserto vai te comendo aos poucos até chegar no final da rota. E aí, preparada para enfrentar o deserto hoje? Vamos lá. Vamos recapitular um pouquinho onde nós estamos aqui no deserto do Saara. Lembrando que a gente saiu aqui de Tanger, aqui em cima, depois de cruzar, né, o canal de Gibraltar, nós descemos totalmente ao sul, passando ali por Chefchaouen, Fez, Merzouga aqui, que teve aquele deserto de areia que nós passamos, e agora nós estamos em Erikchegaga, que é outro deserto de areia. Olha só, a gente já rodou mais da metade dessa rota aqui que nós planejamos para o Marrocos. Então, chegando aqui no Lago Irik, a gente vai passar provavelmente uma noite aqui, e a gente começa a cruzar o deserto do Saara em direção a essa cidade que fica na costa, que chama Agadir. Vai cair tudo lá dentro. Kong já tá assim, ainda a gente tá, acho que no ponto mais distante da onde a gente saiu ali em Tanger. Estamos aqui no meio do deserto, não tem nada aqui do nosso lado. Na frente dá pra ver a Algéria. A gente tá a 4 km só da Algéria, então tá bem assim na divisa. Tomar até cuidado para não entrar dentro da Algéria sem querer. E é isso aí. Pessoas. Parece que é só a gente no mundo, né, Gru? Não tem nada, não tem vida. Todo mundo atolou, os 3 caminhões. São 6 horas da tarde, o sol tá se pondo, a gente tá no meio do deserto e não parece que a gente vai conseguir tirar os caminhões aqui antes do escurecer. Kong tá ali, olha. Consegui esse lugar um pouquinho menos fofo, a areia, tá vendo? Então ele não atolou, né? Os pneus aqui começa a ficar bem fofa. Eu parei antes para ajudar o pessoal. Nossa, o pneu do Kong. Lá no fundão, ó, tá o Manny atolado. E aqui, Wonderman Family também atolado. Ele conseguiu já sair, mas infelizmente ele atolou de novo. Então, estamos aqui todo mundo ajudando para tentar tirar antes de ficar de noite, né? A gente não quer ficar aqui à noite. Só espero que a gente não precise da nossa prancha pro Kong, porque ela tá aqui embaixo, completamente enterrada na areia, embaixo do pneu. Tá bem difícil isso daqui de tirar. Eu acho que talvez a coisa mais inteligente seja dormir aqui hoje e continuar amanhã cedo. Tá todo mundo exausto. Aqui já foram 2 tentativas de tirar ele, não conseguiu. E tá horrível, aqui tá muito fofa a areia. Muito areia.
Movendo as placas, que eu acho que agora vai. Ali na frente já tá mais dura a areia, não vai. Tá ficando de noite já. Isso aí, acelera, sai de milete aí. Aí, vai embora. Go, 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 go. Ufa, hein? Parabéns. Muito bem, você é um ótimo Deu tudo certo. motorista. Tá de noite já, ó. Até as luzes do Kong estão acesas. Isso aí. Agora é nós, hein? Ai, que dê certo. Por onde você vai? Reto? Vai, Kong, por favor. Vai, Kong. Ah, o Kong vai muito bem, né? Vai parar aqui? Não, né? Continua, nem para. Conseguimos atolar todos os caminhões, já tá de noite, completamente de noite. A gente se moveu um pouquinho só mais pra frente para não ter que ficar rodando aqui no meio do deserto à noite, que é bem perigoso. Pra vocês terem uma ideia, logo que a gente tava voltando pro Kong, quase subindo, a gente viu uma cobra. Parece que elas saem à noite aqui no deserto, né? Então ficar aqui marcando bobeira e atolar novamente não é uma boa ideia. Então, por hoje é isso. A gente parou os 4 caminhões aqui fechados por segurança. Nós vamos dormir aqui e seguimos amanhã de novo. Estamos se preparando aqui. A gente combinou, vamos sair todo mundo hoje às 11 horas. A gente tem andado aí dias sem ver muita coisa. Não tem estrada, é aqui no meio do deserto. Então tudo depende do que vai acontecer hoje. Se alguém atolar um caminhão, 2, 3, 4, o tempo ele desaparece, porque a gente precisa gastar muito tempo mesmo tirando os caminhões da areia e muito esforço. Então vamos ver o que vai acontecer hoje. O destino é agora, mas sei lá. Tem duna, tem que ir 200 metros de distância um do outro, porque a chance de atolar é altíssima. Kong vai colocar os diferenciais aqui. Vamos embora. Nossa senhora! Aqui tem umas dunas, umas ondas, então quando a gente vai meio de lado assim, eu vou dar uma deslizada na areia. Mas que vai tomar, mas não toma não, meu Deus. Mas acabou tomando breca, né, Gru? Meu Deus do céu, vamos na duna aqui, ó. Meu Deus! Balançando aqui, colocar o cinto de segurança pra sair fora do... É mesmo. Toca o cinto. No meio do desertão, né? No meio das dunas. Tem uma cidade ali na frente. Pega a chave pra mim ali, eu vou ter que entrar na cabine pra dar uma olhada. Tá vazando uma água ali estranha. Foda-se balançar, o Duda falou que tá vazando uma água lá embaixo do Kong, bem estranho. Dá uma olhada aqui dentro da cabine, está tudo certo. Ai. Vamos lá. Eita! Caiu tudo. Tá tudo certo? Ok? Ali, ok. Ou quebrou algum tanque, alguma coisa? So it's probably from the water tank. Yeah, this is the event for the hair, you know? When you are full? Yeah, I'm full. Okay. Achamos que pode ser que o nosso tanque de água tá cheio. Comes out. De água doce. Yeah, I'm just gonna check to see if it's not coming inside because the batteries E are dentro tá tudo closed. certo, pô. Notei uma água, como lá na Joy eu sempre fico checando o tempo todo, aqui eu também tô checando e eu notei uma água saindo do Kong. Então são dos tanques. Eu acho que é por causa do respiro, que a gente tá balançando muito, né? Então eu só quero checar se não tá vazando mais do que é pra vazar. Tudo certo? Aparentemente tá tudo certo, né? It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here.
Aquela sensação, sabe, de quando o avião vai pousar? Então, não porque tudo ficou fácil, mas porque a gente precisava parar e sentir. Dá um abraço. Cara, vencido. Foi quase um fechamento de ciclo. Um que tinha começado de verdade lá atrás, em fevereiro, onde tínhamos 1000 dúvidas em nossas cabeças sobre essa expedição. Se conseguiríamos, se seria seguro, o que iria acontecer. Era um medo misturado com insegurança de se jogar em um país que parecia ser muito diferente de tudo. Foi intenso, foi cansativo, mas foi inesquecível. E assim, eu, Patrícia, como mulher, eu não gostaria de ir para o Marrocos. A primeira vez, pelo menos, só eu e o Duda, sabe? Eu gostaria de ir com uma equipe para ver como é primeiro. Então, como tudo muda, você precisa reavaliar e ver qual que é o melhor caminho. A África não foi só uma expedição, ela virou memória antes mesmo de acabar. Teve dia de cansaço, teve dia de irritação, teve dia de dúvida e teve dia que a gente só agradeceu em silêncio. Depois de 365 dias, milhares de quilômetros por mar e por terra, a gente chega aqui, diferente de como começou. Não diferente por ter ido longe, mas diferente por tudo que vivemos pelo caminho. 2025 foi aquele tipo de ano que não passa, ele tá atravessa. Quando tudo isso começou, a gente achava que sabia o que iria acontecer. Achava que era só sobre as rotas, lugares e destinos. Mas ao longo do caminho ficou claro que nunca foi. Não foi sobre estar no mar ou no deserto. Não foi sobre o barco e nem sobre o caminhão. Foi sobre um jeito novo de olhar para a vida. Toda viagem te muda. Nem sempre na hora. Às vezes só depois, quando você para e olha para trás. A gente escolheu um estilo de vida que muita gente não entende. E tá tudo bem, porque foi exatamente isso que abriu uma nova porta na nossa cabeça. Portas para lugares completamente diferentes do que a gente conhecia. O mundo real aparece quando o vento vira do nada, quando a estrada some do mapa, quando o plano falha e quando dá medo. Em muitos momentos escutamos: morar no mar parece ser perigoso. Ter um caminhão de expedição não faz sentido. Ir para o Marrocos, então, vocês são loucos. E hoje, olhando para trás, a gente é profundamente grato por não ter escutado tudo isso. Não porque ouvir os outros não importa, ouvir importa, e muito. A experiência de quem viveu te salva tempo, erro e muitas vezes até a dor. Mas opinião sem vivência não pode decidir o seu caminho. Em 2025, a gente aprendeu uma coisa muito simples e muito difícil ao mesmo tempo. Viver devagar também é viver intensamente. Aprendemos a saborear o caminho, a rir mais do imprevisto e aceitar que nem tudo precisa ser rápido, perfeito ou explicado. Talvez nosso grande aprendizado desse ano tenha sido isso: perceber que ninguém pode decidir por nós, nem sobre o nosso caminho, e nem sobre os nossos sonhos, e nem sobre a forma como a gente escolhe viver. 2025 não mudou só o lugar onde a gente esteve, mudou quem a gente é. E talvez seja isso que essas experiências fazem. Elas não te transformam em uma pessoa diferente, elas te transformam em alguém mais consciente e humano. No final das contas, o maior risco nunca foi o mar, a estrada ou o deserto. O maior risco sempre foi não ir. Porque o medo, quando vence, ele não faz barulho. Ele só apaga, vai apagando aos pouquinhos tudo aquilo que poderia ter sido vivido um dia. E a gente segue em frente, porque é isso que alimenta a nossa vida. E talvez devagarzinho, uma semente de tudo isso aqui brota em algum outro lugar no mundo, onde nós nem poderíamos imaginar.